E aí, muito boa noite, tudo bem, senhor? Ah, tu te obrigou, né? Tu te obrigou a Sim, pegar um chazinho. café. Ai, café, muito Café. bem. 8 horas em ponto, muito boa noite para quem está chegando agora, então, aqui no canal do Facebook dessa que vos fala, Karina Faria. Sempre é uma honra e um prazer estar dividindo aí o Entrevistas de Atitude, sempre com figuras ultra mega legais, coisas que só passam por aqui. Desde jornalistas, inúmeras bandas, e hoje um convidado very special. Antes de apresentá-lo, claro, eu preciso fazer todo o meu merchan aqui também, né? Porque, claro, através aí dos nossos patrocinadores, tudo vai bem, obrigada, né? Olha aqui, então, estamos no oferecimento, então, de Alessandro Brave, artes marciais de kickbox, a VMB, aí que trabalha com design gráfico há mais de 20 anos. Também conosco aí a Imobiliária Marim, que está no mercado há mais de 20 anos aqui na cidade de Antônio Prado. A Casinha de Varanda, pousada, então, Casinha de Varanda, em Tuiuti, olha, chegando agora, a senhora Dai Giacometti, aonde a sua viagem acontece. E também conosco H2 Físio, que conta então com musculação funcional, dança e natação para todas as idades. Pois muito bem, meu muito obrigado aí a todos vocês. Para quem está chegando agora, então, esse é o Entrevistas de Atitude, comigo, Karina Faria, sempre rolando bate-papo aí todas as terças-feiras, exceto semana passada, né, que a gente quebrou a regra, em função do Show do Kiss. Aliás, falando em Show do Kiss, tem uma resenha muito bacana lá no blog da Karina, onde tem toda uma experiência bacana do retorno aos shows gringos, né? Após um hiato de 2 anos aí em função da pandemia, em especial para o público que curte rock. Pois muito bem. Conosco aqui, então, esse currículo aqui, essa cronologia que eu vou passar em roda, vou dividir com vocês, é minuciosa, eu diria. Não, é delicada de falar, né? Por que eu digo isso? Porque, veja bem, vou contar uma pequena historinha para vocês, tá? De pequeno, então, ia visitar a boate do irmão. Tu me corrige aí, viu, Jorgito? Se é Dancing 2, Dancing 2, agora não sei, me corrija aí. Como é que se fala aí, Dancing Tchê? 2. Dancing Dancing 2. 2 aí. Dancing 2. Que era uma pista aí de patinação, bar e discoteca da década de 80. Então, todo mundo se remetendo, né, ao glamour da década de 80, tá, gente? A mãe do cara ouvia aí Clara Nunes, tá? E aí o padrasto Benito de Paula. Quer dizer, a riqueza sonora já vem de berço, né, Jorge? Influência da Mana nesse meio tempo, né, que escutava então Saracura. Não, olha o time de peso, né? E do irmão mais velho, que era amigo de Nelson Coelho de Castro, Ney Lisboa, Bebeto Alves, e que também tinha uma produtora, né, na época, a Ecos Produções. Tudo isso, então, o Jorge lembra que em 82 foi despertar, então, para a música quando assistiu a passagem de som da banda Cheiro de Vida, que iria tocar, inclusive, à noite no Clube Juvenil, aí na cidade de Caxias do Sul. Não poderia ir, pois não tinha idade para estar no ambiente. Estava, recorda, então. Senhor Jorge, clássico. Essas histórias assim, me emocionam porque é um déjà vu, né? Conosco, então, no Entrevista de Atitude dessa noite, senhor DJ Mono e seus 20 anos de trajetória a partir de agora aqui para os nossos ouvintes. Que honra, hein, Jorgito? Sejas muito bem-vindo aí na nossa programação dessa noite de terça. Quebar. Obrigado. Obrigado, Karina. É quase que um arquivo confidencial, né? Não do Faustão, mas da Karina, né? É,
A soma total, a minha ordem de soma começa em 89 oficial com produção. Mas, se tu falares ali que a gente teve o Rock in Rio em 85, e aí foi um boom de banda, de metaleiro querendo botar pulseira no braço com as tarraxinhas ali eu vou dizer assim que, entre aspas, eu era traficante de pôster do Slayer, Poison, Saxon, Motley Crue, como é que é? Na Independência, em Porto Alegre, tinha Mega Force, uma loja que era especializada em acessórios para quem curtia som pesado. Não, é E eu, conversando que a gente vai conhecendo. Quem diria que eu imaginar que tu era o cara do heavy metal, cara? não, praticamente meus colegas eram. Eu gostava do Rush. Ah! E Do aí, progre. a minha irmã já ia para Porto Alegre, para Redenção, para aquela coisa, daí vamos para Porto Vamos para Alegre. Porto. E eu falava para ela: olha, eu te pago a passagem, eu te dei o dinheiro da passagem, se tu me trouxeres aí 6 pôsteres do Motley Crue, uns tag que eram os negócios do Slayer. O Metallica, olha, eu vou te dizer que não tinha coisas do Metallica na época, que era 80, 84 e tal. 85, ela trazia, eu pegava, tipo, eu queria fazer o lanche, era o meu pastel e meu refri lá, eu vendia o pôster lá por, sei lá, 15 pila, tinha dinheiro do lanche a semana inteira, né, no colégio. Acredito, cara. E aí eu começava a comercializar, eu era o cara do som, ó, o Jorge ali é o cara dos sons, ele tem as coisas do metal, né, mas na verdade eu só vendia porque eu queria comer o lanche. Não queria saber de ouvir muito heavy metal, Iron Maiden, assim, né? Eu era do progressivo. Era do progre. Era. Gênesis, o Rush, o Yes, toda essa leva aí. Mas o Rush, porque caiu nas graças de um vizinho meu que tinha o VHS, ele conseguiu aquele famoso show do Rush, que era o que estourou, né? Que tinha Spirits of the Radio, Tom Sawyer e tal. A gente assistia a tarde inteira. A gente sabia os backing, fazia com a vassoura as posições das notas, né? Pulava no sofá, como se a gente estivesse ali na plateia, né? E era Que uma diversão. loucura. Versões pesadas, né, da tarde. DJ Mono, meu convidado, então, dessa noite aí no Entrevista de Atitude, passando a régua aí em inúmeras histórias, já começando assim, década de Uhum. 80, história do lanche, posters de heavy metal, que mais está por vir? Gente, o currículo aqui é gigante. Continuando nossa trilogia aqui, então, né? Voltando então para 86. Aí tu acaba, como tu falou, montando tua banda HPS. Tem muito a ver com o lance de Porto Alegre, que no caso não tem nada a ver, né? No caso é Hora para o Sonho. O que seria Hora para o Sonho? Não, mas vamos vasculhar isso aí, Hora para o Sonho. Karine, então, como eu te falei, eu era muito chegado no rock progressivo. E se tu remeteres Hora para o Sonho numa leitura progressiva, né, ela dá a entender que tu vai sonhar, tu vai tocar. Só que a gente era uns moleque atrevido. Dá o trocadilho, então, que são músicas super, hiper, super longas, né? Então, é isso, mais ou menos, Jorgito? Eu perdi a fita demo que a gente tinha. Eram músicas pops com uma pretensão descompromissada que é só que a gente tinha que se rotular, né? Então a gente achava que era uma banda de rock progressivo. A gente escorava com a Caramba! perna na parede, fazia uma cara blasé. Qual é o estilo da banda? Tia? Rock progressivo, sabe? Fechava o olho. E só que o peso disso, a gente tinha 15 anos, tá? Querendo falar com autoridade de rock, de música, sem entender nada. A gente era uma farsa, né? Mas só que o Ah, nome, o nome botava respeito, porque era uma sigla, HPS, Hospital para Pronto Socorro, pois é, Hora para o Sonho. A gente fazia tudo. toda uma dramatização, né? É porque a gente entendia um pouco do marketing, né? A gente já tinha essa noção de, bom, vamos impressionar, a gente toca, não canta nada, não toca nada, mas o nome é potente, né? Tem força. HPS. HPS, que loucura. 89. Então,
Pessoal, o Jorge, em especial, já estava dando, então, seus primeiros passos já como produtor. O que Isso. mudou aí, então, Jorge? Sem esquecer que no ano seguinte, 87, é aí que o bicho começa a pegar. Porque o rock gaúcho, em especial, estava explodindo aqui. E aí, não contente, né? O Jorge, então, monta o Fã-Clube Nacional do Cascaveletes. Repito, Fã-Clube do Cascaveletes. Isso aí o Ney não comentou naquela entrevista que eu fiz com ele, que tinha fã-clube, aquela coisa toda. E agora tu vai ter a oportunidade de contar pra gente. Esse fã-clube, e foi com o Ney, o fã-clube surgiu com o Ney, porque eles faziam muitos shows aqui no Recreio Cruzeiro. Uhum. Fizeram no Teatro de Lona também, fizeram em Forqueta, mas o Recreio Cruzeiro era a meca dos shows, Garotos da Rua, o De Fala tocou lá, Violeta de Outono, Ira tocou, o Capital Inicial tocou, mas o rock gaúcho todo. O próprio De Fala tocou lá, e hoje eu encontro o Educar pelo Instagram, né? Eu xingo ele, vocês fizeram um show de 45 minutos cravados. Eu falo, nossos shows eram curtos, né? Não foi intencional, que só tinham 45 minutos de música, e aquilo que eles apresentavam. Hoje tem shows que tu vai que dura 2 horas, né? Com bis, 3 horas. Eu fui assistir um show do Ney não, desculpa, do Cascaveletes, baseado numa fita demo que caiu na minha mão. Era uma fita da Vortex, só que não foi a original. Só que eu fiquei pensando, pá, essa fita vai estragar. Um amigo meu tinha um aparelho que ele duplicava as fitas, e eu, uma mesada, alguma grana que eu tinha, eu comprei 20 fitas. E eu pensei, bom, vou ter duas, uma de reserva para ficar escutando toda hora, e as outras que eu vou fazer, eu vou vender. Eu fui o pirata da fita demo do Cascaveletes aqui em Caxias. Atenção, atenção, você, amigo de Jorginho, de Jay Mondo, se você tem uma fita dessas em casa, a momento, revelação, é falsi. Pô, não, cara, eu Eu fiz. não acredito, Jorge, eu não estou acreditando nisso. Tu não faz ideia de como era caro um xerox colorido naquela época, e a capa era rosinha, com preto, daí eu tive que fazer um esquema, pegar um papel colorido e fazer a impressão preto e branco, daí ficava como se fosse original. Mas eu fiz muitos amigos, porque o pessoal não tinha acesso a essa fita, ela circulava mais no underground de Porto Alegre. E depois quem ia para o litoral, Rio do Sal ou Torres, tinha o contato com a fita. Mas o problema, ter o contato com o aparelho e duplicador de fita, ele era caro, sabe? Teus pais tinham o toca-fita no Corcel, lá no Fiat 147, mas ter um aparelho de som double deck, assim, era uma... E aí o meu vizinho tinha, enfim, Um eu fui no Philips, show, no mínimo é um nem Philips. eram filhos. Eu fui no show e eu olhei assim, pá, o show é bom. Só que é o seguinte, ó, os caras estão com embuste aí, né? Não tá igual a fita. Eu pensando, eles estão errando, eu cheguei, pô, cara, teu show tá meia boca, né, velho? Não Vocês acredito tocaram. nisso. Não, se o Ney tivesse. Um dia o Ney, eu falei, cara, eu preciso do teu endereço. Ele falou, tu quer um autógrafo? Não, eu quero teu endereço. Ele falou, ele me anotou o endereço, anotou o endereço, ó, tu não passa para ninguém, né, que é da minha casa e tal. Uhum. A partir dali a gente começou a se comunicar e eles vieram para Caxias gravar o primeiro single deles, né, no estúdio Castelo Novo. Uhum. Nesse meio tempo a gente conversava, a gente tá em Caxias e tal, mas só que eu trabalhava e estudava, não tinha tempo para sair de casa para ir acompanhar uma gravação. Poderia ter tido oportunidade de estar lá no estúdio. E aí eu comecei a falar com o Neivan Soria. Só que eu recebo um dia uma carta do Frank Jorge, que ele disse assim, ó, Eita. cara, a gente tá lendo tuas cartas aqui, é demais, velho, tu não para de nos xingar. Uma coisa... E, e eu escrevia, aí ficou todo... Eles liam as cartas assim no ensaio, né? E um dia, no próximo show que teve, eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, eu posso tirar umas fotos, e depois dessas fotos eu boto no envelope, tem umas camisetas e nasceu o fã-clube. Pronto, nasceu o fã-clube. Foi dessa pegada aí. Uau. Mas o Frank Jorge que me escreveu uma carta depois. E aí eu fiquei amigo do Frank, eu tenho as cartas até hoje, a gente é amigo, conversa, participou de projetos que eu fiz, né? Mas foi tudo na inocência. Mas eu queria ser fã, mas eu queria entender assim, ó, pô, por que eles estão errando tanto as músicas? Por que tá acontecendo, né? Esse cara bebia e tal, e era uma festa o show. Era uma pressão também o show. Eu fui entender um pouco depois, sabe?
Sim. Mas eu queria, eu não cheguei a ser fã, eu gostava tanto que eu queria que a banda fosse perfeita. Só que no show, naquela agito, pular, empurrar, eu ficava escutando o show e não tava como eu queria, sabe? Eu escrevia para eles, cara, vocês erraram nessa música, na entrada da guitarra em tal momento, não sei o quê. Eles ficavam apavorados, né? Que eu Tu ficava, ficava puto da vida. eu não era puta, eu queria tentar consertar e eles Entender. reconheciam. Era uma crítica em cima do show e eles reconheciam, e tanto é que nem me escrevia, eu escrevia de volta. Eu, Frank, escrevia de volta. Agradecia, só que não tinha adesivo, não tinha essas coisas que hoje tem do acústico, do Tequila Baby e tal. A gente só se escrevia, né? Cartas, várias cartas, né? E aí depois o Ney foi para Londres, ó, tô indo mixar o disco, tô voltando com o disco, tu vai pegar o teu disco, e assim. E aí, Cadê claro, esse, depois cadê esse disco? Cadê esse disco? o disco tá guardado, mas outra, uma coisa legal disso que eu não pagava mais entrada para os shows. Eu tinha livre acesso, sem crachá, sem nada. Ai, como isso é ótimo! Cara, e tem uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Teve um show em Esteio, Fena Jovem, Pena e jovem. O Lobão tinha lançado, acho que o disco Cuidado, ele estava ainda estourado, ele estava estouradão. Uhum. Só que quem estava estourado, Isso aí, 89, 80 e acho que 89. 89. Ou 88, enfim, depois saiu ao Uhum. vivo desse disco. O Lobão tava estouradaço, só que daí no sul, quem tava estouradaço era o Cascaveletes. E foi o gato Ah, cheio. E aí eu fiquei na mesa no House Mix assistindo o show, a convite da banda, ó, fica aí com nós e tal, né? Deu o operador, o iluminador. E eu já tinha assistido o show do Lobão em 87, quando ele veio para Caxias. E aquele show tava bom também, só que eu pensei, cara, o Lobão é bom, mas o Cascaveletes tá matando a pau, assim, sabe? eita! Aí está, então, DJ Mono, aí no Entrevistas de Atitude, dessa noitada de terça-feira. Muito boa noite para quem está chegando agora. Histórias de bastidores, histórias do querido Jorge aí contando para gente. Mais de 20 anos de história, Pá. contando. Vai contar muita coisa ainda aqui. Não. Enfim, só para a gente fechar ali entre 86, tá? E o fã-clube, então, do Cascaveletes. Obviamente, tu tem todo, né? Esse material aí, as 7 chaves, obviamente. Tu podia fazer uma exposição futuramente, né, Jorgito? Vender esse material, bem provável, não? Não, tem umas coisas que eu doei, que assim, eu tinha um apego até um certo tempo, e depois eu conheci pessoas que, tipo, eram mais fanáticas que eu não me achei no direito de ficar retendo. As cartas eu ainda tenho, mas eu tinha muitas fotos, tem umas fotos, um material que ficou comigo, mas assim, ó, eu achei que deveria ficar mais vivo na mão de outra pessoa que gostasse tanto, né? Eu fiz uma Passar adiante, curadoria, né? eu passei adiante, Claro, assim, né? exato. Mas isso, Para fechar esse bloco aqui das informações, o Jorge também trabalhou então com a banda São Marquense, Alarme. Tiveram então a música Dizeres Não, né? Com o tema mais pedido aí. Bom, aí entra a famosa rádio Estúdio FM. Eu é. quero que tu, essa história em especial, eu quero que tu divida comigo também, porque daí se trata de rádio, né, cara? E de, da grande maioria do pessoal que eu já entrevistei por aqui, dá destaque aí a estúdio. Foi um marco, sem sombra de dúvidas, né? Em questão de rádio, de trilha sonora, aqui para a Serra Gaúcha, né, Jorge? Tu tem um colega, em São Marcos tem o Sérgio Luiz, que eu trabalhei com ele recentemente no encontros dos carros antigos em São Marcos, né? Uhum. Vamos guardar proporção, mas aí é meio bairrista, é meio sonhar demais, mas a estúdio, ela também cumpriu um papel, ela não era tão maluca assim, mas ela cumpriu um papel talvez que a Ipanema, daí no estado, ela Entendi. cumpriu aqui para a Serra, sabe? Porque não dá para negar que ela abriu porta para bandas, ela tocava as bandas, ela impulsionava. É lógico, existia a banda Bandida, que não dá para, é quase um trocadilho, era a Bandida, né? Ela estourou como banda de cover, depois ela tentou trilhar o caminho, né, de músicas autorais, mas a estúdio dava um suporte total para a banda.
executava as músicas, que era o que hoje em dia está sendo difícil, né, para uma banda nova ter execução em rádio. E também o veículo hoje não vende mais o show, sabe? Hoje é o streaming, que tu tem que tentar catapultar a seguidores, enfim. Mas a rádio e a história do disco, ele nasceu de uma coletânea de de 5 ou 6 bandas que gravaram 2 músicas, né? Uma música a cada lado. Nisso surgiu, eu acho que a Alarme estava uma banda fiada, a banda era, nossa, eles eram grandes músicos. E eram porque um faleceu, né? O Luciano Graça, que acho que foi um dos fundadores dessa banda. E ali começa o que? Uma paixão de amigos, né? Que começaram a tocar. A banda era meio Caxias, meio São Marcos. E eu acompanhava a ida de Caxias para os ensaios com os guris aqui de Caxias, para ir para São Marcos com meus vizinhos, né? Uhum. Dali surgiu uma amizade, dali surgiu um amadurecimento, a banda trocou. E quando eles fizeram o núcleo deles, que era o Robson, o Edson, o Robério, o Graxa e o Rodrigo Sagaz, participaram dessa coletânea. E, por incrível que pareça, dizer eles não, entre aspas, ela ficou numa semana lá na frente da Madonna. Caramba! E saiu o share, porque a rádio, o sistema trídio de televisão, o sistema trídio era rádio jornal e o que mais? Não, rádio jornal Rádio e e TV. o Rádio Jornal e não, eles não TV, não tinham, é? não, não, acho que eles não tinham TV, mas existia um outro complexo de comunicação que era o sistema trídio, ou eram as 3 rádios, que tinha a People FM, a 1010 e mais jornal. Entendi. Bom, naquela época a Alarme abriu para o Cidadão Kane, ainda com o Karl Hafner em vida. Foi muito bacana ter feito esse show. Depois eles fizeram uma turnê, a gente fazia shows em Lajeado, Cruz Alta. Alguns eu participava, outros eu não podia porque eu estava trabalhando. Mas a gente aprendeu a trabalhar tipo uma postura mais agressiva, de ter um disco, de ter palco, de ter uma performance, uma coisa. E eles ensaiavam tipo às vezes de sexta a sábado, de sexta a domingo, sabe? 3 dias. Coisa para quem estava trabalhando, tinha os seus compromissos, era complicado. Sendo que a Uhum. banda era de Caxias e São Marcos, né? Certo. E os contatos com os bares, abertura de casas para a gente tentar abrir um show do Cidadão Quem que estava estourado, isso tudo, sabe? Às vezes é um esforço que tu olha, vou ligar para o produtor, empresário para abrir o show, mas quem que tu é? Vai tocar. E a banda cedendo os instrumentos, sabe? Cedendo o amplificador, a bateria. Quem que tu é para abrir o show, sabe? Não que eles fossem o Coldplay, mas só que era complicado. Eu tô te falando isso em 1993, 94, sabe? Karina, não, as coisas também hoje talvez esteja um pouco mais fácil, mas a gente tinha barreiras, né, muito grandes a ser rompidas. E, de um Bom, certo modo, a gente conseguiu. E vocês sempre conseguiram. pela porta da frente, eu te falo assim, sabe? Sempre rompendo. Às vezes batendo, às vezes sem bater. Né? Quais eram as casas até então, para a gente relembrar? Se tratando de início da década de 90, em especial Caxias do Sul ou em São Marcos, já tinha alguma? Vocês fizeram, né, na Eu época, Existia uma coisa bacana que era assim, ó, o Ópera Prima, ópera-prima, tá? Fórum. Só que o Fórum. Fórum, ele tinha uma ramificação, porque o dono do Fórum era o Vianney de Hum. Lázaro. E ele tinha, acho que ele é natural de Bento, e aí ele tinha a, a, hum, olha o nome, Lava Alboni, Lava o boate Boni. Lava Alboni, a gente brincava com o Solon Fishbone, ó, deve ser a do Solon essa boate aí, né? A Lava Alboni, tinha Detroit, Detroit. mas aí tinha o Veredas que era no parque da Fenavinho, lá perto, e um bar muito importante, acho que para uma gama de banda nova, um Quem? bar, um bar muito importante para as bandas novas, que era o bar do Joey em Garibaldi. Esse bar do Joey Bom, o bar do Joey, ele tá aí até hoje, é, né, Jorgito? pagava as baquetas, né? Pagava a pele do bumbo, né? Dava para pegar um cachê bom, uma janta boa, maravilhosa, tinha um hotelzinho. E aí, Tempos bons esses, né? Porque eu não, olha, pelo que eu sei, o mainstream de agora não é tudo isso, não, hein?
rola o cachezinho da banda e ó, te vira, velho, voltar para casa. Né? Vai saber, depende da negociação, mas enfim, a gente estava nesse momento que dava para fazer um circuito bacana. Veranópolis também tinha o V8, que era um bar muito bacana, lá tinha um V8 suspenso no sabe? Mas tinha um bar em Gramado que era o Music Bar. Esses bares, tipo assim, eu citei 6, mas tu conseguia fazer 8 shows no mês rodando esses bares ali e a banda se autossustentava, sabe? Ela vivia Que bacana. bom. Eu trabalhava, todo mundo trabalhava, mas tinha um cachezinho rolando, então tava todo mundo feliz. E éramos felizes, quer dizer, éramos, eu digo que né, eu não cheguei a participar nesse nicho, desses momentos, mas só o fato de saber dessas histórias, né? Posso fazer parte. Momento de mandarmos salves para o pessoal. Sim, vamos lá. Entrevista de atitude dessa terça. DJ Mono e suas histórias aí. Muito louca aqui, ó. Dividindo aí com você, nosso ouvinte, Dai Giacometti. Boa noite, queridos. Boa noite. Referências musicais fantásticas. Ai, que Chegou a legal. fazer. Viu? A Dai Giacometti, da casinha de varanda, inclusive, viu? Indo para IP, mais conhecido como Texas City. Moabato, muito boa noite. Chegou a fazer. Manda um abraço para o Mo. Mo é de IP, conhecido como Texas, né? Sim. Ei, Jorgito, IP, tu tem alguma história com IP? Tem uma linda história com o IP, sim. Só que não é com alarme, é com a banda Sweet. Ó, eu vou pronunciar devagar. Tá, não, O nome da depois banda. então. Depois que Depois. eu quero manter minha ordem Ah, cronológica tá. aqui. Então tá. Mas Vamos. IP tem um. Olha Amo. aí. Mandamos um abraço especial aqui, então, para o senhor Nassib. Ale Nassib. Outro querido aqui conosco também, aí, ó, o senhor Ricardo Biga. Olha Grande, só. mano. Um abraço Obrigado, especial Ricardo. para um grande amigo, colega, nossa, diretamente de Porto Alegre aqui, ó, o Luiz Gonzaga Lopes, do Correio do Povo. Tá lendo aí, Jorgito? Luiz Gonzaga Bela. Lopes. Eu acho que. Então, eu tenho um jornalista que me deu espaço do documentário que eu fiz, só que eu não sei se foi o Luiz. Saiu uma matéria muito legal no Correio do Povo. Não sei se o Luiz é do Correio do Povo, mas. É do Correio do Povo, claro. Depois vou passar teu contato aí para ser entrevistado aí Acho que era pelo Gilmar. Luizinho. Acho que era Gilmar o nome do colega dele, eu acho. Gilmar. Bom, agora tu precisa de uma Enfim. entrevista aí pro Luizinho Gonzaga, né? Bela entrevista. DJ Mono saca muito de música. Esta época precisa ser mais falada. Parabéns, Karina, por estas entrevistas maravilhosas. Beijos, meu amor. Vamos aqui para o nosso amigo em comum? Ó! Cada vez eu me surpreendo mais com o rock progressivo. Os fãs mais improváveis, Thunderbird, Castor Down, que agora Jorge de Jesus. Aliás, o Castor e toda a Companhia Vigo, a Limitada, gente. eu tive o prazer de entrevistá-los na quinta-feira passada. E tu sabe que o mais engraçado, sabe que é o bom de não fazer uma coisa tipo. Olha aí, ó. Olha ali, ó. Autografado esse disco aqui, ó. Pelo Castor, pelo Edu, pelo Flávio, pelo Fornazo. Tu manda uma foto desse disco aí pro Castor, cara. Tem uma Tu história manda depois uma... para contar isso aqui. Eita! O bom de fazer um bate-papo onde tu não tem nada, assim, aquele roteiro, que tu não tem que seguir roteiro, é que do nada, simplesmente o perna do Tara Tiriça invadiu a entrevista com os gurizes. Não tava no script da coisa, na quinta-feira passada. Os convidados eram o King, do Garotos da Rua, e o Castor de Fala. Quando vê do nada o perna do Tara, eu, oi, tudo bem? Foi fenomenal. Esse material tá lá no YouTube para você conferir as lendas do rock gaúcho. Depois, se tu tiver história aí, relembra aí, tá? Então, mandamos um salve, então para o Rodrigo. O Rodrigo, ele era baixista da Alarme. Eu acho que baixista por um dia, meia hora, 2 minutos, mas ele tá lá o currículo dele lá.
participou. Ah, muito bem. Naquele tempo, mal tínhamos um deck para tocar as fitas. Massa, essa pirataria saudável. Viu? Ó, viu? Ó. Muito bem. Para fechar esse bloco, então, depois a gente coloca em roda mais comentários aqui. O Thunderbird dividiu o palco com o Cascaveletes em início de carreira e disse que sentiu vergonha, veja bem, vergonha, né, dos devotos aí Vou de carregar, Nossa vou Senhora carregar. Aparecida. Peraí, onde é que tu vai, Jorgito? Agora, no Polêmica, ele some. Enquanto ele volta, ele vai colocar a carregar. Deixa eu mandar um salve para os meus apoiadores aqui do Entrevista de Atitude. Para quem está chegando agora, Jay, Mono, 20 anos de carreira, está dividindo aqui conosco inúmeras histórias. Estamos, então, na parceria, então, da Mecânica MV, Alessandro Brave, VMB, Imobiliária Marim, Casinha de Varanda e H2 Físio. Carregou aí, Jorgito? Esqueci de ligar a régua, eu botei só a tomada na régua Ó, aqui do escritório. joinha para você. Joinha É, para você. amador. Tá Tá tudo começando em agora. casa. Vamos lá. Vamos lá. O Rodrigo comentou aqui com a gente, então. O Thunderbird Sim. dividiu o palco com o Cascaveletes em início de carreira e disse que sentiu vergonha dos devotos aí de Nossa Senhora Aparecida, banda à época. Posteriormente veio, então, tocar então com o Flávio Basso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, falando em Flávio Basso. Na próxima terça-feira estarei, então, conversando com o pessoal da Jupiter Day, a única banda, então, que está fazendo tributo ao senhor Flávio Basso, Júpiter Apple, Júpiter Maçã, como tu queiras, né? Dar de codinome aí o grande Flávio Basso, na próxima terça. Seu ídolo desde sempre. Tá sabendo essa história aí? Como é que é? Comentário aí do Rodrigo aí. Não, eu acho que o que o Rodrigo quis falar, talvez que o Thunderbird se sentiu envergonhado, porque pela pegada, talvez, na minha interpretação, do ao vivo, como era o Cascaveletes, sabe? Do show, os caras eram demais. Eu falei ali do fã-clube, eu tinha muito contato com o Flávio também, só que ele era mais reservado. E Então, cara, vamos dar um spoiler, então, já que para a semana que vem a gente vai esmiuçar a história com a Jupiter Day. Como é que foi esse teu contato com o Flávio Basso? O cara era mesmo difícil, como muitos dizem? O cara era um doce como ser humano, como outra parcela do público diz? Como é que era a figura de Flávio Basso? É uma pergunta difícil. Eu não tenho procuração para falar dele, eu tenho procuração, eu posso falar por mim, Claro. pelo convívio, né? Pelo convívio, porque assim, ó, o Bareia, ele montou esse trabalho, né? Mas assim, ó, o Ney não parou quando terminou Cascaveletes. Quando o Frank saiu do Cascaveletes, depois ele montou Obsoletos. Muito tempo depois que veio a Graforreia. Mas o Flávio praticamente era o membro, né? Era o Mick Jagger. E tu falar assim, como era eu não quero desviar da pergunta, mas assim, eu posso te dizer como era o Flávio, um show que eu assisti de um projeto que tinha da gravadora Trama. Eles viajavam o Brasil com um projeto chamado Trama ao Vivo, Trama Universitário. Eu tive a oportunidade naquela noite, na Opinião, assistir o Otto, o Max de Castro na época eu chamava de Flávio Bastos, mas só que ele já estava como Júpiter Maçã. E não era Júpiter X. Ele tinha lançado um disco pela Trama. Só que assim, ó, eu tava naquela questão de vir mais Som Brasil, Funk Music, e fui ver o Max de Castro para saber, entender um pouco dessa nova leva dos músicos de São Paulo, na Pauliceia. E não estava desacreditado no show do Júpiter, mas só que assim, ó, tava um burburinho, um alvoroço naquele Pinhão, um negócio, uma impaciência, e o Otto entrou no segundo tempo ali, quebrando tudo, que ele usava muita a brasilidade, candomblé, batuque, incendiou. Só que, minha amiga, eu vou dizer assim, ó, eu tô de blusão, só que eu tô arrepiado aqui, os pelos embaixo Eu do posso braço. imaginar. Eu acho que o baterista, até esses dias eu perguntei, eu acho que era o Marcelo Gross, o baterista da banda, do Flávio, na época, que ele tocou. Eu posso Marcelo errar, mas Gross. Marcelo Gross, cachorro, ele era batera. Sim, sim. Quando entrou o show do Flávio Bassos, agora eu engasguei. Tu Toma imagina água. um silêncio total, eu só tenho um silêncio,
assim, ó, eu não respirei do primeira música que ele tocou até a última. E assim, ó, foi uma devoção, uma religião. Eu não sei te explicar em palavras, né? Assim, ó, foi o melhor show. Eu acho que foi um dos melhores shows que eu vi. De assim, ó, eu não assisti, eu já assisti o show do Legião Urbana no Gigantinho, é uma coisa, tá? O Legião, o Renato Russo. Mas eu acho que as comparações são constrangedoras, né? Mas o que o Flávio fez, naquela opinião, naquela noite, para mim. Então eu te respondo, se ele era uma pessoa intragável, se ele era uma pessoa carismática, assim, ó, no palco, ele era insuperável, cara. Eu não Ele é um tinha frontman. igual. E assim, ó, pra mim ele era um queridão. Era um querido, porque ele chamava de Twelve Man, sabe? Eu me lembro de Frontman. Twelve Man. Ele se encontrou quando tinha o show das fruteiras, esqueci o nome do disco. O Rodrigo vai me Ah, corrigir ali. não foi. Eu ia até falar, inclusive, agora tu não foi no show do Sétima Efervescência, inclusive, né? Nessa época. Não, mas eu fiz um show, fiz uma matéria no show do que ele fez um revival com a Viviane, isso está registrado. A Viviane Salvador, que era Hum, apresentadora da UXTV, tinha um programa chamado Rede de Olhares, acho que é Rede de Olhares, e a gente fez uma matéria com o Flávio numa tarde numa fruteira próxima ao Copacabana, em Caxias do Sul, e o Revival. E aham. lá, aí uma sessão de autógrafos, Semente fez uma sessão de autógrafos no Arco da Velha, que era uma livraria. Eu passei a tarde com eles, né? E no final ele falou, tu era o man, quer dizer que eu era o man lá do fã-clube daí, né? E ele só tinha um Cara, personagem, desde que me olhou, tu era o man, né? Disse assim, sou eu daí. Ele se lembrou e bastou isso, a gente já se conectou, e é um querido. E tem essa lembrança saudável do show, que foi nossa, eu não, foi um show assim pra dizer assim, ó, veja esse show e saibam como se portar num palco, como, né? O cara era uma pedrada, assim, meu Deus. que falta Trama, faz. trama ao vivo. Era trama universitário. Que falta faz. Mas que bom fazer esse gancho aí, porque na próxima semana estarei então conversando com a Jupiter Day, essa gurizada aí de Porto Alegre, que simplesmente quis continuar, né? Deixar vivo todo esse projeto, essa história aí do Flávio. Imperdível, próxima terça-feira aí a entrevista. Que coisa. Não, eu lembrei porque em 2006, acho que foi a reta final, na época que a Ipanema, a saudosa Ipanema, né, fazia então suas festas lá na orla do Guaíba e tinha uma festa de não sei quantos anos a Ipanema e estava estourando, né? Imagina 2006 estava estourando, né? Era a comunidade, era o da Guedes, era a diretoria, era a BD e Flávio Basso. Então, eu posso dizer que eu sou uma mulher sortuda, eu assisti de longe, mas assisti senhor Flávio Basso. Eita, tempos bons. Uhum. Manda um abraço pro pessoal de São Marcos, o Claudionei. Boa noite, Karina. Boa noite, Claudionei. A Nilson Kiko! Martins. Eu falei da bandida, pode falar que o É, Kiko, é, vocalista da tá, bandida. tá, calma, me apresenta. É a Nilson Martins, é isso? Isso, Kiko. Olha, oh, que honra, hein, senhor Lázaro Nascimento, aqui por aqui, não cozinha na primeira fervura. Ele disse que eu tô bonito no vídeo. Não sei qual vídeo que ele tá assistindo, é novela, acho que tá noveleiro. Assim, do meu peixe também, né, Jorgito? Eu tô aqui, né, meu? Oh. Esse cara aqui merece um salve especial. Um abraço pro Jorge, para ti. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, peraí. O Silvano Tá, me deu esse presente aqui, ó. O Silvano me deu esse presente. que é? Não dá para ler. Volume 1, o quê? É o meu volume 1 em bom som. Foi um documentário que eu realizei das bandas, graças ao Silvano. Te patrocinou, é isso mesmo? Não, ele queria. Eu entrevistei ele porque eu estava numa pesquisa para fazer um documentário das bandas e algumas eu não me recordava. Uhum. E eu disse assim: vamos comigo, né? Vamos junto. E disse: não, 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 eu quero escrever um livro, não quero fazer um filme. E eu acho que ele vai escrever um livro futuramente, né? Mas ele meio que me deu
todos os caminhos para eu poder realizar esse documentário que é um recorte aqui de Caxias, né, dos anos 80, Aham, aham. das bandas de garagem, enfim. Só que eu sou muito grato, ele sabe disso, né? Que um bate-papo, cerveja e tal, ele tinha Ele é tudo um anotado. queridão, cara. Ele é um queridão. Bate um prazer de conhecê-lo pessoalmente aí. Que ser humano, cara. No mínimo foi no show do Metallica esse final de semana. Tava lá, né, Silvano? Conta aí pra gente. Dá uns spoilers aí. Dá um spoiler para contar, porque quinta-feira tem show do Metallica com o Greta Van Fleet, né? Na Fiergs. E agora eu vou fazer minha. Vou falar aqui. Eu achei um descaso o que fizeram com todos que compraram, tá? Os ingressos lá em 2019, 2020, que até então o show era para ser na Arena do Grêmio, e mandaram lá para a Fiergs. Eu achei um descaso dos organizadores em geral, tá? Enfim, Desca... ponto. Descaso que faz com a banda aí do Frita Bom Peixe aí, como é? O Frita Bom Peixe. É um descaso. Não, o Frita Bom Peixe que tu falou agora? É o Greta Van Fleet? Eu sou macarrônico, então eu falo frita é um bom peixe, né? Não é parecido com Não, a banda é boa. Eu vou escrever sobre boa. eles. A Eu banda vou é escrever boa. sobre eles. Os caras estão falando que é Led Zeppelin, os caras são bons. Não, eu vou escrever sobre eles, eu vou dar todo o meu louvor aí ao Greta. Não vou falar sobre Metallica, porque eu admito aqui em primeira mão, eu não conheço nada de Metallica, não sou tão fã assim, eu sou mais pela leva mais rock and roll aí do Greta, então eu vou fazer o meu spoiler sobre a gurizada. Frita é um bom peixe. Frita bom peixe. E que bom, né? Se tem ainda uma linha estilo Led Zeppelin, ainda bem. Quem aqui? Oscar Franciscato. Oi, Karina, boa noite, parabéns. Muito obrigada, boa noite aí. Rodrigo, eu comprei esse de fala por reembolso postal aqui... do cogumelo. Ó, todo assinado aqui, ó. O Castor assinou, o Fornazo, o Educar. E eu peguei uma carona com eles de táxi. Eles estavam indo para São Paulo fazer o Bem Brasil. Eles foram de ônibus. Eles foram de ônibus. Eu peguei uma carona de táxi porque eu comprei 25 LPs, uma caixa fechada, Caramba. na locadora do Flávio Santos, que era o baixista da banda. E eu dei um cheque, ele falou para mim, cara, esse cheque tem fundos? Eu disse, claro que tem, né? Esse cheque é meu. Ah, então eu vou confiar. Aí paguei em cheque, peguei a caixa e disse, cara, tu não quer me assinar uns discos aqui? Ah, então tá, ele tirou, abriu a caixa, assinou, eu botei de volta. Aí quando eu fui vender, eu comprei um pouco mais caro, né? Tava assinado. Eu vendi mais. Além de histórias, estamos aprendendo então como fazer negócios na noite de hoje, né? Produção cultural. Ai, muito bom. O senhor Luiz Alberto Perotoni, querido, meu eterno colega, e eu, quem sabe, faz ao vivo. Certo, senhorita Karina? Se é certo, não sei, né? Mas a gente tenta, né? A Nilson Martins. Hello, aqui Kiko Martins, da Bandida, recém-citado pelo Mono. Sim, falamos muito. Tem história aí, Kiko? Escreve aí pra gente, então. Depois eu continuo aí com os mais comentários. Caxias do Sul. Sweet Beetlejuice, me corrija. Suco de besouro doce. É Sweet Beetlejuice. É do filme. Beetlejuice. Beetlejuice. E olha que coisa interessante, tá? Jorgito fez produção, então. Teve exibição de videoclipe da MTV na época, no programa Gás Total, aí com a apresentação de Gastão Moreira. Ô, tempos bons esses, hein, Jorgito? E também, para relembrar outra banda que marcou aí Caxias do Sul, a Miss Liz. Isso aí a gente está se metendo já início dos anos 2000, né, cara? Né? Uhum. Conte, deve ter história aí pra caramba com essa galera. Tu me perguntou do IP, eu tenho que lembrar de um bar que eu fui tocar com a Sweet Beetlejuice,
que era um bar que tinha uma roda de moinho, aquela roda. O velho moinho. Eu sei que tinha 3 andares o bar, E aquilo nunca e caiu. E aquilo nunca tinha, caiu. eu acho que eu costumava não beber muito, sabe, nos shows, porque eu tinha que cuidar do cachê, da janta, do palco. A banda Sweet Baby chegou até a ter ônibus, uma época a gente viajava de ônibus, né? Que chique. Equipe técnica. E naquela época, assim, acho que o pessoal do IP valorizou tanto a banda que, tipo assim, ó, a gente precisa trazer vocês. O problema é que a gente não era uma banda que não queria escolher os lugares para tocar, a gente não tinha data para tocar. Uhum. Eu contabilizei uma época no caderninho 300 shows, tipo, do tempo que durou a banda, e era muito show. Porém, esse show do IP era para. Não, o do show desse Moinho era para ser num clube de IP. E É, no, acabou não dando certo. no clube ideal de IP. Ideia. Aí, na época era o clube velho ainda ou já era o clube clássico? Eu já não sei. Acho que é um clube antigo, mas só que o grande lance foi que o pessoal abriu um bar e começou a peitar eventos, fazer, e nos levaram para fazer. Só que assim, ó, eu fiquei, de tanto subir e descer a escada, eu fiquei cansado, que tinha um andar que era o camarim, outro andar era para pegar bebida, outro andar era o show, e depois tinha uma área verde, e eu fiquei impactado que tinha um moinho. Eu pensei, não, logo esse bar vai ser andando aqui no meio do riacho, aqui, sabe? E o show estourou, cara. O show foi um sucesso, só que a banda não tocava apenas uma hora. A gente tinha um repertório que a gente chamava Festa Baile, que eles conseguiam Festa fazer um show de baile. 3 horas. A gente ia brincando, porque o que que acontecia? Na época o repertório era rockabilly, e tinha umas Ah, músicas autorais. E eles queriam insistir nas músicas autorais, tanto é que às vezes elas entravam 4 vezes no set. E o pessoal não percebia, mas eles queriam testar as músicas e acabava entrando, parece que é Elvis, parece que é Buddy Holly, parece que é Beatles, parece que é que é Perkins, qualquer uhum. coisa. E a banda acabava convencendo com as autorais. Tanto é que às vezes conseguia fazer um show com autorais, depois vendia um segundo bloco com cover e outras coisas. E eu me lembro que aquele show lá, assim, eu fiquei embriagado cara, que coisa mais linda que é o bar. E a gente fez amizade, ficou de voltar, mas assim, ó, ficou uma noite que não acabou nunca, sabe? Ela começou, tipo, nós chegamos lá Ficou 5 num da loop tarde, infinito, tipo, ficou num loop infinito de tanto subir e descer a escada. Isso aí tu nunca mais vai esquecer, Jagito. e a amizade assim, ficou acho que por muito tempo ali, né? E a gente querendo voltar. E esse foi desse IP, que a gente, a gente valorizava, porque cada lugar que a gente fazia muitos amigos. A banda, as meninas com a banda, e eu ficava muito amigo dos proprietários dos bares para poder vender novamente o show, né? Uhum, Que era a minha jogada de marketing pro. A gente tem que sempre claro. pensar no segundo show, falar para a banda. É o segundo show que é o mais Uhum, importante aí, né? Mas IP, uhum. essa história maravilhosa, esse bar lindo que deviam de refazer ou reviver essa época também, né? O famoso velho moinho aí da cidade de IP, mais conhecida como Texas City. E Antônio Prado, tem alguma história? Bom, o Antônio Prado tem uma história, mas assim, ó, foi quando eu conheci, acho que eu conheci o Paulinho, e aí Pois eu é, senti. Paulinho mandou mensagem agora, até vou mandar. Peraí, vamos fazer o troço ao vivo aqui. Peraí. É. Olha o que eu vou mandar para ele aqui. Senhor Paulinho Barbi, você será então nosso assunto, né? Agora ao vivo, juntamente com o DJ Mono. Vamos contar historinhas aí. Aparece aí, Tchê. Onde é que tu tá? O- eu, quando fala de Miss Liz, quando o meu trabalho com a Miss Liz foi direção de palco, eu trabalhei como hold de o baixista e do saxofonista, que era tecladista da banda. E eu era o Tá. iluminador do show, fazia as luzes, fiz fazer curso, a me aprimorar, aprender como é que se afinava, a combinação de cores e tal, que é diferente, né? A luz do show, que é ter mais movimento que a luz da dança, do teatro. Isso eu estudei, porque eu era muito curioso para tentar entender essa engrenagem do show business, né? E o Paulinho, antes de eu ser DJ, quando eu conheci ele, eu acho que é um dos maiores conhecedores de música brasileira para boate, assim, para tocar, para dançar. Eu, Olha, eu tenho que fazer agora meu agradecimento especial ao senhor Paulinho Barpi por esses 10 longos anos que eu
passei, vivenciei dentro da Rádio Solares, dentro com o programa Atitude, se tratando de Som Brasil, foi graças ao Paulinho Bart. Abriu meu leque de uma maneira incrível. Sou muito grata aí ao Paulinho. Antes, acho que daqui a pouco a gente vai ter que fechar a janela, né? É uma hora de viagem sonora e conversa, Karina, que a gente tem. Já fiquei 2 por aqui. Oh, então tá. Então, pensei que era uma hora, já disse, vai faltar coisa para o Paulinho. Antes de eu ser DJ, mas assim, ó, conhecendo o que eu já tinha de bagagem em casa, eu falei, cara, ele tem tudo organizado em fitas cassetes, que ele fazia a arte na mão, escrevia os nomes e tal. E teve um belo acontecimento que alguém em Antônio Prado estava com câncer, ou a mãe dessa pessoa estava com câncer, e foi feito um evento numa sociedade Banco do Brasil, a bebê de Antônio Prado. Ok. Eu fui acompanhar o Pietro Ferretti e mais uma turma. E eu fui só acompanhar e me largaram um bongô na mão. Tu toca o bongô. Eles iam ter tirado na hora que eles me entregassem. Eu disse, não, foi engano. Deixa o bongô no banco que ele vai se tocar sozinho. E eu fiquei tocando bongô, como o Jô Soares só com o bongô dele nas entrevistas lá e tal. E aí rolou uma discotecagem ou uma festa, mas assim, ó, era uma festa em prol de um rapaz de Antônio Prado que precisava fazer uma cirurgia de câncer, pegar uma grana para isso aí. Mas eu tô te falando que isso aí foi em muito tempo. E a gente dormiu nos chalés que tinha lá na associação aí do Banco do Brasil. Mas foi muito especial. Daí eu conheci o Paulinho tocando, vi ele já participava, acho que do Unicerra da Canção como DJ, ou era o parte cultural do evento, né? Agora, que Mas aí loucura! Tu chegou a participar de algum, Jorge? Que loucura que foi o Unicerra da Canção. A gente conseguiu, eu tive tempo, graças a Deus. Achei que não ia dar, né? Mas fizemos um baita revival. O Paulinho foi atrás. Bom, ele tinha guardado, né, em casa, todo esse material das canções, algumas nem tanto em boa qualidade. Então a gente foi atrás de vários depoimentos, de vários músicos até então que participaram do Unicerra. Tinha completado ano passado, então, em outubro, 35 anos do Unicerra da Canção. Foi um belíssimo resgate aí que o programa Atitude conseguiu fazer, deu tempo, né, de dividir isso com os ouvintes. eu acho que teria que resgatar. Paulinho tem todo esse material aí. O Fer Costa me fala que ele entrou com uma banda chamada Neon, foi participar, e eles falam dos hotéis, que eles pegavam um hotel ruim, daí ia todo mundo pro hotel bom, e o troféu ele brinca, era uma folha de parreira. Fala assim, uma folha de parreira. Era, o card todos os livretos eram uma folha de parreira, exatamente. Aliás, o Fer Costa a gente não conseguiu contato com o Fer Costa aí para mandar um depoimento pra gente, mas a gente tocou a música dele no decorrer do programa. É a garota que me faz sonhar. Acho que era Sonho de Verão, acho que é o nome da música. Era a banda. Não Era recordo. aquela banda era o núcleo da Lucille depois, que eles participaram. Pois muito bem. Tá aí, Núcleo da então, Lucille. histórias, tanto aí, cidade de IP, eu sei que tem gente aí do Texas. Eu chamo de Texas, sim, é um período carinhoso. Histórias de Antônio Prado. Aí, Antônio Prado. Desculpa, diga. Claro, Antônio fala Prado. aí, meu. Eu me lembro que daí eu trabalhava, claro, nessas minhas aventuras, eu trabalhava com Rocha Neto, era a empresa Rocha Neto Sonorizações, que atendia o baile do uísque no Clube União de Antônio Prado. O famoso baile do uísque. Aliás, está para retornar agora esse ano, né? Eu nunca fui, acredita? Nunca. Eu tinha 19 anos e me deram um litro de Nato Nobres, assim, ó, que eu só estava na equipe técnica. Eu acho que eu fiquei. Era frio. No início esquentou, mas depois, a semana toda, assim, na aula, acho que eu ficava com aquela sensação de culpa. E um frio. Por isso que eles fazem o baile do uísque no frio, assim, né? Era legal e não tinha Jack Daniels, era Nato Nobles, sabe? Nato Nobles. Eu trabalhava com o Rocha e a gente fazia a sonorização da festa. Era 18, 19 anos, cara.
Era muito bacana. De tarde. Daí, DJ Mono, mais de 20 anos de trajetória, meu convidado especial aqui do Entrevistas de Atitude. Ai, como é bom, então, terça-feira aqui, fazer esse revival. O que tu lembrou aí? O que tu Não, lembrou? me lembrei das histórias tu falou da Miss Liz, agora Ah, vamos pipocar assim para fazer um ritmo. A Miss tá, Liz, o Rafa Schiller, ele tinha tá. morado em Los Angeles. Só para a gente puxar o Sim, gancho e para a gente entender e os nossos ouvintes também, claro. tá? Só para fazer um remete, quem era quem. No caso aí na suíte, dá os nomes aí da galera, quem faziam parte da banda. Vamos lá, Tá. da suíte. Sweet Berry Juice. O baterista era o primeiro, foi o Márcio. É Márcio, eu esqueci o sobrenome. Márcio, Tudo esqueci o bem, sobrenome. tá. Só que, ó, a Alarme, ela já estava em franca decadência, tá? Franca decadência. E o Uhum, baterista era o Rodrigo Sagaz. E uma bela tá. noite, convidei o Rodrigo para assistir o show da Sweet Berry Juice no Fórum, em Caxias do Sul. Rodrigo Miguelon. Não, não, Rodrigo É o Sagaz, outro, Sagaz. Rodrigo Sagaz. Ok, tá. Então eu já complemento o nome, já vou complementar o nome dos integrantes. O Rodrigo Tá. Sagaz me olha e disse assim: Bah, Jorge, a Alarme vai acabar, cara. Eu vou ficar sem banda, o que, que eu vou fazer? Aí eu vendo o show da Suite e disse assim: ó, cara, esse baterista ele é muito ruim, velho. Me coloca na banda. Eu não Eu, bah, Rodrigo, acredito. não posso. Sim, não posso fazer isso, cara. Só que uma semana depois a gente tinha uns shows e o Márcio pede pra sair. Ele só pede pra sair. Ele queria sair da banda, que tava cansado, não queria mais tocar. E eu olhei, Imagina a felicidade do. eu cheguei, Rodrigo, o que, que tu fez, Deu cara? boa. Deu boa. Então, assim, ó, a formação clássica, assim, então o Márcio participou de um período bem bacana, mas a formação madura da Sweet Broad Juice foi o Rodrigo Sagaz na bateria, o Carlos da Ligna, que era o Tuca no baixo, Tuca Billy, que a gente chamava, o Fernando Adolfo Lopes Filho, que era o Nando na guitarra, e o Léo Vargas, que era o vocalista, boy magia da banda daí, né? Que as Boy meninas se encantavam. magia. É o boy magia. Boy magia. Toda essa Dava um galera eu não trabalho, conheço aí. dava um trabalho, Karina, Jesus do céu. Eu... Era o núcleo da banda. E aí, só que do clipe, quem gravou foi o Márcio daí. O clipe, o Léo de Vargas, estudava na Unicinos, Uhum. né? E aí ele editou todo o clipe lá, foi mini DV, e a gente mandou. Olha o que acontece, eu escrevi uma carta para o tier do MTV, que era Relações Públicas. Uhum. E depois fiquei sabendo que a pessoa que me respondeu, ela era a cabeça dos acústicos MTV depois de certo tempo. Caramba! Eu tinha a carta aqui perto, mas assim, ó, foi uma coisa assim, escrevi a carta assim, ó, como vocês querem a qualidade de um clipe para ser enviado? Ela falou que teria que ser em uma TIC, que era uma fita de TV, caríssima, Uhum. era caro, uma TIC, e ela falou assim, ó, tu precisas que ela tenha um áudio bom e uma qualidade visual, no mínimo, boa. Porque tinha muitos clipes americanos que eram tudo rabiscados, não sei o quê, então ela queria que o áudio estivesse bom, ou seja, teria que ser um som no estúdio e depois tu transpassar para a imagem que tu gravou. Dois Ok. momentos, para uma TIC. Quem Certo. tinha isso era o estúdio lá da Unicinos, não tinha, o XTV ainda não tinha seu laboratório, e o Léo fez todo o processo então de edição e compilação do áudio para a fita lá no Unicinos. Pegamos um Sedex, caríssimo também, e mandamos para o MTV. Nossa surpresa que o clipe rodou assim, meu, assim, ó, muito. Só que pergunta se eu assisti alguma vez. Não acredito. Não. E meus amigos, cara, o clipe de vocês apareceu na MTV. Que O clipe bom, eu apareceu. não assisti ainda. Tipo, bem Aí assim, né? rolou TV Com, rolou TVE, a banda tava, sabe, fazia participação a gente fez uma participação na reabertura da lona do Araújo Viana, que o Bah! Raimundo tinha feito um show e acabaram com o Araújo Viana. Acabaram. Já tava ruim e nós fomos convidados para a reinauguração da lona.
da cobertura. Patrocínio. Ai, ai. Nunca tinha comido Pizza Hut, tinha um monte de Pizza Hut lá no camarim. A famosa Pizza Hut. A famosa pizza da tartaruga. Vá, que loucura, bicho. Aham. Então tá. Essa foi a galera, então, que fez parte, então, da Swiss com esquisição da Alarme, aquela coisa toda, né? E que o Batera se deu bem ainda no final da história. É. Miss Liz. A Miss Liz. Vamos relembrar, então, os integrantes da Miss Liz. Sim, eu acho que vai ter uma visita aqui. É a filha? Oi! Você quer vir aqui? Vem aí. Opa, Vamos, aqui, vamos... dá um segundo, pessoal. Claro! Não, claro! Enquanto isso aí, ó, deixa eu mandar um salve aí para os Mas se quiser nossos vir, apoiadores aí. Estamos, então, no ela... apoio da Mecânica MV, de Alessandro Brave, Artes Marciais de Kickbox, VMB, que trabalha, então, com design gráfico há mais de 20 anos, a Imobiliária Marim, a casinha de varanda pousada em Tuiuti, e também conosco H2 Físio. Ali, ó. Dá tchau, filha. Abana. Oi! Olha aí, ó, tá todo mundo te vendo aí. Dá um oi especial para todos aqui, queridona. A Maitê. Já foi. A Maitê. A Maitê já foi. Fit Dance Kids. Não precisa fechar, filha. Não precisa fechar que tu vai machucar o dedo daí. Olha aqui, ó. Antes disso, manda aqui, ó. Iris Martini. Arrasa, tio. Ela vai virar DJ, essa minha sobrinha aí. É isso aí. Miss Liz. Bom, a Miss Liz foi o seguinte, ó. A Miss Liz, o Rafa Schiller foi estudar. Acho que foi estudar no Lama, que era um instituto de música lá do Frank Gambale, acho que é a pronúncia certa do guitarrista. E aí ele voltou para Caxias. Ele já não estava mais na Lucília, a Lucília tinha dado um rompida, e acho que a Lucy também, acho que ela estava trabalhando, o Fer estava com outro guitarrista e tal, devia ser o Hernanda, Vera Louca. Deixa eu entender agora um pouco agora aqui a ordem cronológica. A Lucille veio antes, então, da Miss Liz, é isso? Sim, a Lucille veio antes da Miss Liz. E eu te digo que a Lucille saiu... A Miss Liz foi um lance meteórico, né? Tipo, foi um lance rápido, né, Jajito? Foi, acho que durou uns 4 anos ou 3 anos, porque até o Rafa Gubert era vocalista da banda. Eu sei que tinha uma galera de peso, né? Mas prossiga. O Rafa foi lá, só que ele veio com o conceito espetáculo, ele não veio com uma ideia de show. Ele montou um espetáculo que consistia no seguinte: ele tinha um show que ele ficava de bunda de fora. Ele tinha uma calça do Prince, era uma tanga assim, com a nádega para fora, assim, e uma calça de renda, e ele assumia aquilo. Cara, eu comecei a ver uma coisa assim: a gente não tá preparado pro show business que é gringo pro Brasil. Não, em especial para Caxias do Sul, quer dizer, né? Não, especial pro estado. Ele tocou e girou estado. Só que assim, ó, ele tinha muita competência no que ele fazia. O show tinha uma menina que cantava. A gente falou hoje de tarde, que era a Diana Ross, eu acho que. I Survival. Não era a Diana Ross, não era a Diana Ross. Ela cantava I Survival. A Dana Summer? E ela era carregada numa cama por, tipo assim, súditos dela, e passava no meio do público, com canhão seguidor, com ela, seguindo ela. Fizeram o Rafa... isso também? Hã? Fizeram isso também? Sim, não, tinha fogos indoor no show. O que aconteceu em Santa Maria da Tragédia, tinha uma batida lá, pum, explodia, pum, e com pólvora, cara, com pólvora. Podia estar morto hoje, já tá líquido. Mas assim, ó, o show tinha no bumbo da bateria tinha várias luzes, como se fosse Las Vegas, o cenário com tecidos, os microfones com tecidos tipo o Aerosmith, sabe? Todos bem, os monitores com tecidos. Então ele transformava a casa, transformava o palco, e o show era maravilhoso. Tinha Van Halen, tinha uma pegada do Celebration que eu nunca entendi. Eu entendi a música melhor tocando pelo Rafa do que ouvindo no disco. O punch que tinha de grave, e o graças ao operador, né, que fazia, que era o Kiko. Agora nossa, esqueci o nome do o Kiko, a gente chama ele de Kiko, mas não é o Kiko da bandida.
Nós chamamos de que o cara que opera brincando, assim, com felicidade, opera com carinho o que ele faz, o trabalho. Kiko Duarte. Que ele pegou, então o Rafa separou uma nata de pessoas para trabalhar com a banda e trabalhar na equipe. Bom, a equipe chegava a ser 17 pessoas. A gente Eu viajava. sei que era quase uma The Hard Working Band, né, cara? Mas assim, eu Era um bandão, aprendi. né? E aí eu fui escalonando. Eu comecei de hold, depois o Rafa ia virar papai, já falou: ó, pega lá o cachê, vai lá tratar de mandar todo mundo embora, porque a gente era uma festa, né? Que terminava o show, e eles não tinham tempo nem de tomar cervejinha no camarim e ficava pros holds daí, né? E os holds até não terminar aquele o shopping lá, não queria ir embora. E o Rafa Pai, Eita! e o Rafa Pai disse: ó, vamos moralizar isso aí, ó. Terminou o show, vamos zarpar, né? Aí tinha que dar um jeito de dar uma enrolada, tá demorando para desmontar, tinha muita gente para sair, Essa mas época aí já tinha o revival daí, Jorge? acho que um pouquinho, acho que 2001, eu creio que o Revival. Eu tenho uma notícia boa para te dar do Revival, hein? Um spoiler. Segura, segura, segura. Viu, Jorge Braga? Sim, a gente só se confundiu nos nomes ali, sim. A gente sabe que a Gloria Gaynor, né, do I Will Survive, é que eu coloquei um É, som da Donna Summer, que para mim ela é a diva, ela é a rainha da disco, né, para mim. Então eu coloquei lá nos stories e coloquei um sonzinho, né, da é. Donna Summer. Mas sim, é a Gloria Gaynor, né, claro. Agora vamos E falar, agora vamos aí eu falar de entro. uma Agora galera. eu entro. O que? Ah, eu sei que não, eu tô falando do DJ, porque eu nem falei de DJ ainda, tô falando porque depois quando termina a Miss Liz que surge o tal do cara aqui, ó, Aí ali que embaixo. tá. Aí tu chegou num ponto assim, tá ok, foi legal estar acompanhando essas bandas, muitas histórias, etc e tal, mas agora é a minha vez, né? Primeiro disco que tu comprou, primeiro disco que tu ganhou, primeiro disco que tu colocou no prato. Primeira festa que tu já saiu assim, ó, vamos colocar toda essa galera para dançar. Para quem aí tá a fim de levar essa carreira de DJ, prestem, então, bastante atenção nas dicas de DJ Mono. As minhas dicas são as piores. É aí que a coisa dá Karina, certa. É aí para que a tu coisa dá ter, ó, certa. tu falou tanto em cronologia que eu preciso eu vou me situar o Jorge virando mono. Em 80, Tá. em 87, eu entrei para a UX para fazer relações públicas e tinha um negócio lá da volta às aulas volta às aulas do curso, né? Do todo o campus, né? Tinha uma coisa bacana que a reitoria aportava com uma verba, né, para o DCE, fazia, ó, tá aqui o dinheiro, depois a gente aumenta a mensalidade, mas faça o que vocês quiserem. Que beleza. Eu, fazendo relações públicas, vendo toda aquela movimentação, eu disse, olha, gente, você tem que impactar, né, para fazer uma volta às aulas. Eu convidei, então, como eu estava produtor da Suite Juice, eu disse, ó, vamos fazer um show com telão programado, para o pessoal ficar deitado. E aí eu convidei Velharia, A Rebelde, velharia. Rebeldes! Rebeldes, que depois vinha ser produtor deles, e a Sweet Juice. Ah, Cara, deu um impacto naquela Ux lá, que os caras falaram, meu. gigante. E aí eu fiquei 87, daí eu fui fazer. Ah, não, 97, calma, 97. Era É, 97. não, pois é, eu tava vendo É, isso, 97, não, né? não, 97. Aí 98, eu, cara, tem que impactar, impactar. Eu acho que foi ali que eu convidei a The Hard Working Band. The Hard Working Band. Andréa E Cavaleiro. Ah, não, The Hard, não, eu tô, tô confundindo com a André The... Cavaleiro cantava na banda, era vocalista. Andréa Cavaleiro, É. que é a Mas só super para não cometer banda. o. Foi Sweet But Juice lá, Velharia Tá? Rebelde e fechou com o show do Colarinhos Caóticos, que Puta foi que pariu. caótico aquela noite. Foi lindo. Aqui a gente tremeu aquele campus lá. E aí, Me... no ano depois foi trabalhado o show com a The Hard Rock Band e The Hard. depois eu fiz um show que daí já estava a banda estourada, Cidadão Quem. Gente, eu tenho uma mágoa tão grande com a The Hard Working Band que antes de estourar a pandemia, claro, né? Era para rolar um show de reencontro lá na Opinião.
É agora, porque eu não tinha aí assistido, né, a The Hard Working Man. Eu disse, é agora! E aí, depois, dias antes do show lá, emitiram uma nota oficial dizendo que não ia rolar mais o show. E eu tinha o CD da The Hard Working, original e tudo mais, e eu, ó, sumiu, assim. O que eu tive de CD perdido e roubado é uma coisa absurda, né? Karine, então, indo na tua cronologia, o que acontece em 97? Em 97 eu estava trabalhando, em 98 a empresa que eu trabalhei fechou, que era do sistema tríade de comunicação lá, que era Ferragens Triquês. Ela fechou, Ferragens deu uns Triquês. probleminha lá fiscais, né? Não recolheram os impostos corretos. Tudo Fechou. bem. Vivia um pouco perdido, só que eu criei uma feira chamada Serra Bazar, que era uma feira que era nada mais era que era uma feira que acontecia em Porto Alegre, que era o Mix Bazar, Mix Bazar. que era um braço do Mercado Mundo Mix de São Paulo. Eram feiras que estavam em alta. E aí o que acontece? Eu contratei, o que eu fiz? Eu fiz os mesmos moldes como era em Porto Alegre. Tinha uma rádio do bazar para anunciar tem Uma rádio comida, local. vai ter desfile e tal, vai ter o expositor tal para fazer uma promoção. E eu convidei o Piá, que era da época de Ipanema, estava estourado, né? Ipanema, Para ser grande o Piá. cara da rádio. E o Piá trouxe um DJ que era o Danny Breaks, que ele tocava drum and bass e tal, que era uma coisa que estava começando a surgir a cena eletrônica. E o drum and bass, aí cara, ele tocou um set, ele colocou uma música Isley Brothers. Eu Asley nunca vi. Brothers. Asley, Weasley Brothers. Isley Brothers. Weasley Brothers. Stomp, no mínimo. Who's That Não? Slade? Who's That Slade? Tá. Who's That Slade? Eu tava aqui pegando dinheiro, isso aqui eu congelei. Eu congelei e fiquei assim, ó. O que tá acontecendo? Cara, me arrepiei do dedão do pé até o último fio do cabelo, assim, ó. Que som é esse? Só que cara, eu não vou lá perguntar pro cara. Eu não vou perguntar. Não vou. Não tinha Spotify, não tinha Shazam, não tinha nada. Eu disse, eu vou. E sonhava com esse som, e sonhava, e sonhava. E, cara, um dia eu encontrei ele anos depois. Eu disse, lembra um dia que tocou uma música assim, assim, assim? Eu disse, cara, do Isley Brother, falou assim. Isley quê? Isley Brother. Que música que era? Aquela música me fez o seguinte, cara, eu consegui dançar e sentir a música, assim, de uma perfeição. E eu pensei, eu preciso reproduzir isso. Eu preciso reproduzir isso que eu senti para as pessoas. Eu vou ter que dar uma Ali, palhinha desse som. Vai falando que eu vou catar tá. aí esse som. Não, agora eu vou. Eu adoro o disco, né, cara? Ainda mais. Aí, então, só que isso foi em 97. Daí eu resgatei esse som em 2000 quando eu encontrei ele numa festa de drum and bass em Porto Alegre, que tinha. E aí nós conversamos. Termina a Miss Liz, eu me vejo perdido, né? Porque, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que. Como é que é o nome do som mesmo, Jorgito? Quem é desse. Who's That Lady? Tem parte 1, parte 2, tem a música. Who's? E o Kendrick Lamar usou o sampler dessa música quando ele se lançou meio que em carreira, começou a aparecer, ele usou Essa o sampler banda. dessa música. Que o Facebook. Que o Facebook não nos derrube. Isso aí é o meu hino. Isso aí é meu hino, cara. Depois a gente coloca o link aí, ali nos comentários ali para o pessoal saber mais. Eu fiquei impactado com essa música e daí mudou, aí virou esse cara aí que virou, eu tive que virar o alter ego do Jorge, porque ninguém ia querer contratar o DJ Jorge, né? Eu pensei, mono é sonoro, né, cara? Mono é agro, mono é pop. o mono daí eu pensei, então, tá escrito nos discos aí que pode escutar um disco mono estéreo, eu disse, eu vou botar um nome sonoro. Mono. Fenomenal. O nome vai ser mono.
E a partir dali Entendi. eu comecei a tocar black music na veia, um pouco de música brasileira, né? Festa de bilheteria, criava as festas. Play Black foi a primeira festa que eu criei. E mas mas enfim, eu tava lendo que eu falei, mas assim, ó, comecei ali, e dali eu não parei mais, sabe, dessa coisa de, mas eu precisei ouvir alguma coisa, eu ouvia muita música, eu via o Bebeto Alves me deixava encantado, o Ney Lisboa, o Saracura, a Clara Nunes até hoje me deixa, porque tu falou na minha mãe faleceu esse ano, né, em janeiro agora, e, mas assim, ó, eu tenho é o legado que ela me deixou, sabe? Tá muito forte, sabe? A minha mãe também foi da Umbanda e ela teve essa coisa de me ensinou, sabe? Ela me ensinou muita coisa e a música foi uma das coisas que acho que a nossa na família era uma guia, sabe? Sempre teve música, sempre teve Jorge Ben, Tim Maia. Que E aí o beleza. que acontece foi que daí todo esse sentimento que eu tinha das coisas que eu escutava, quando eu vi essa música do Wesley Brothers, eu falei, cara, é isso. Eu tenho, acho que uma missão, eu tenho que botar tudo que eu tenho aqui de gosto musical para fora, né? Para tentar convencer as pessoas que elas podem ser felizes ouvindo música, podem dançar, que é isso. Eu tava olhando o ano desse som aí, esse som é de 1973. Ah, é? Pois é. 73. É, eu não, e eu conheci esse som em 97. Eu acho que eu escutei, é memória afetiva. Eu acho que eu escutei esse som em algum momento e depois ele me tocou porque me remeteu a alguma lembrança, mas eu não. Porque existia a Guaíba e a Rádio Caiçara, eles tinham música noturna, assim, tocava muita disco e black music nas noites lá da Caiçara e acho que era a Guaíba FM, eu não me lembro bem se era a Guaíba, mas em algum E tu não momento eu devo chegou ter a escutado. pegar, e tu não chegou a pegar algum momento da Continental? Não, porque a gente tinha que dormir cedo, né? A gente era estudante. Tu acabou de falar que tu estava ouvindo a Guaíba na madrugada, rapaz. É que eu não sei se era Guaíba, era uma rádio que era os love songs, tu tinha que mandar uma carta, daí o cara Era a escrevia para. cidade. A Isso, cidade. cidade. Então, era cidade. Fulano escreveu para fulana, pede desculpa e amanhã vai pagar um sorvete. Negócio assim, né? Esse é o seu Jorge, DJ Mono, 20 anos aí de carreira, contando aí com exclusividade, com entrevistas de atitude. Olha aqui, ó, quem chegou, ó, senhor Nino Reis. E as bandinhas de alemão, que eu sei que tu curte, Mono! Lúcia Luft, eu sou apaixonado. Um abraço aos colonos, que são os verdadeiros donos, que trabalham honestamente para trazer comida para gente. Lúcia Luft, cara. Sensacional, cara! 3 de Até ele aqui, maio, ó. Até ele não se 3 aguentou de para mandar. maio, 3 de maio, 3 de maio, cidade, canção. A Lúcia Luft é o Iron Maiden lá da terra dela, né? Ah, é pesada, até porque Gente, ela grava os teclados dela, tem que passar o som dos teclados, é só uma nota. puta que pariu. Lúcia Luft. Me elenca aí, então. Agora vamos puxar mais pro meu ladinho aqui, musicalmente falando. Me elenca aí uns 3 nomes clássicos da disco mesmo que tu mais curte e que não pode faltar na tua playlist para fazer o pessoal dançar. Pedindo só 3. Ah, Vamos ver se vai bater aí. eu vou das diva. Eu vou das diva, que é Claro, normal. a Diana Ross, a Dana Dana Summer Summer e a e Glória. Gloria Gaynor. Se for falar puxar pra brasa do James Brown, isso aí já é clássico, então, mas Gloria Gaynor e tem outra, o ABBA também, ele é considerado como uma banda de Eurodisco, Euromusic, mas Eurodance. o Eurodance, mas o ABBA caiu na pista da disco. O ABBA é disco, Sim, né? ó, ABBA é disco, O como o ABBA Bee é Gees disco. também é.
Bee Gees também é. E tem essa sacanagem. E tu vê, ó, tu gostas de rock. Teve aquela queima no estádio lá dos discos da disco nos Estados Unidos, lá que foi um inferno, aquilo lá que fizeram, sabe? Isso tem registro em documentário, que foi um jogo de beisebol, que um radialista lá disse que vão queimar os discos da Disco Music, que não sei o quê. Não O, recordo o, disso aí. o Kiss percebeu que o mercado estava voltado para disco. O Kiss gravou uma música de disco. O Sim, Stones gravou uma música de disco. o Kiss lançou o Dynasty, 78, 79, que, né, é o disco mais dançante, inclusive, né, da carreira do Kiss. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, não, só pra gente entrar nesse gancho que eu gosto bastante. Tá, as divas, aí tu elenca essas três. E se tratando de bandas de disco na época, tem espaço aí pro Tramps? Tem. Assim, ó, eu comecei a tocar mais soul music do que disco numa época, sabe? Ah, tá. E tem até, eu preciso te falar Opa. que ao assistir o filme Dead President foi que daí catapultou mesmo, que agora é isso que eu quero fazer. Somado com Isley Brothers, Dead President, eu comprei até não comprar os discos da trilha sonora, eu não consegui. Querida. Até não comprar o disco, eu ia trazer para te mostrar, mas assim, ó, o Dead President foi fundamental porque foi um. A minha filha está aqui. Mas foi importante porque eu consegui entrar na cabeça do Tarantino. Tudo que tu olha do Tarantino da trilha sonora, que ele uma pega, coisa... que ele busca, Sim. aquele filme eu acho que fez antes. E eu acho que ele chupou um pouco também daquelas sacadas musicais de músicas que não tocam, que não. Né? E aí elencar também, a minha cabeça agora tá meio que nessa foria, né, de estar te falando coisas, eu não resgato, mas eu tinha uma festa que chamava-se Play Black, que seria Black, tocador de música, sabe? Massa. E era só, cara, hit em cima de hit, e daí misturei um pouco. Cool and the Gang, Earth and Fire, Can See no Sunshine Band, o Tramps, o Commodores era muito bom. O James Brown. Meu Deus, é muito nome, cara. Eu sou muito fã dessa leva. Feito no Morgan Wolf do Commodores, só que daí eu me confundo quando eu ouço o Easy, se é do Feito no Morgan, que é melhor do É muito parecido. É muito parecido. E aí eu fico pensando, cara, eles influenciam. E outra, o Rocha Neto, se um dia tiver a oportunidade de entrevistar ele, pode. Ele tem na cabeça dele o nome do orquestrador, porque a disco era boa, mas a disco só acabou que era cara. Era caro, era muito caro para levar todo mundo. Era uma orquestra no estúdio. Não era um banco de dados com sampler, com uma batida. Eles botavam os arranjadores. Vide o filme do Ray Charles, que ele tá gravando Jordan on My Mind, que tá lá, já tava meio. Tá toda a orquestra no estúdio. Isso é grana, é tempo, tinha que pagar os caras. E passar isso pra partitura, sabe? A disco era maravilhosa para dançar, mas para manter ela, sabe? E o próprio produtor, o produtor do Daft Punk, que foi do Random of Access. Aí eu não vou saber o nome disso, mas o guitarrista que gravou, depois gravou com o Jota Quest, ele produziu o disco mais estourado, né, Daft Punk. Aí falava-se que o disco custou mais de, sabe, 5 milhões de dólares, sabe? Muito mais. Eita! Muito mais, né? E aí. Tá, então tu, na tua explicação, na tua opinião, tu acha que a disco, foi um período também meteórico, né? Começou mais ou menos ali por 75, começou onde tudo, de fato, a disco estourou, 75, foi até 79, não conseguiu entrar a década de 80 adentro, que veio um outro ritmo completamente. Depois eu gostaria da tua opinião em relação à década de 80, que abafou total a disco.
E aí que veio, né, dessas bandas de rock, como a gente citou antes, o Kiss, os Rolling Stones, o David Bowie, né, inúmeros nomes, né, entraram na época porque, claro, tem todo um resgate porque o rock setentista estava em alta. Aí entrou a disco. Aí o pessoal do rock também quis pegar carona. Foi até 79. Fechou ali em 78 com o Saturday Night Fever, com o Bee Gees e veio o lance do ABBA. E aí veio a década de 80 e bum! Aí veio uma outra leva completamente diferente, gente. Ah, esqueci do nome importante também, que eu sou trifã, que é do Chique. Sim, o Chique, que agora tem que lembrar que é o guitarrista que eu tô tentando lembrar aqui. É o. Já te digo. Vai continuando que eu já Tu tá pesquiso aqui. É que a Nenê. Hã? Claro, A vou Nenê tá pesquisar aqui. aqui. Ele tocou no último Rock in Rio, inclusive. Sim, sim, ele deu. Pô, mas enfim, é que o Mick Jagger também não era bobo, o Kiss não foi bobo. Essas bandas de rock todas, não, eles viram que tava ali E o o dinheiro, sabe? Camaleão. E o Camaleão do É, Rock, tu quer? Ah, por favor, não, mas- né? quer vir no meu colo? O Nile Rodgers. Nile Rodgers, exatamente. Obrigada Que aí, Rodrigo. gravou a Carly Simon. O cara tem um mão com a Não, o cara é Madonna, fodão. Duran Duran, tem O um cara monte de é. peças que ele fez ali catapultar o talento dele, né? Mas da minha opinião, tu quer saber dos anos 80? Cara, eu acho que tem só uma coisa assim que me dói um pouco, que o pessoal tem essa nostalgia das festas dos anos 80 e tal, que às vezes a É. gente não. Só que tem que lembrar que os anos 80 teve, como tem, acho que do heavy metal, no clássico que é aquela coisa dark, aquela coisa mais escandinávia, o rock, os anos 80 teve muito do cara mais deprê, que era o lado. Eu toquei uma vez com o Kid Vinil, ele me falou que em São Paulo, que rolava mais nos anos 80, eram as festas mais. Tinha muita banda. Acho que o The Mission, o, o The Cults também ele entrou, mas o The Cults era mais rock, mas teve o lado dark dos anos 80, que ele não é O The tocado, né? Cure. O The Cure é É, um exemplo. ele começou, e depois o Six and the Bench, Six a and the Six, Bunch. ela começou com esse lado. Mano, tem uma lista, mas só que daí ele às vezes ele não é reverenciado nas festas, esse lado do dark, né? Do, do mais culto aos 80. A gente tem o lado estridente do 80, né? Do, da Cyndi Lauper, Billy Idol, Madonna, aquela coisa toda. Sim, sim, mas sim, foi no sim. mercado. Que foi, o 80, acho que ele veio bem engoladinho ali, do punk rock, foi dando uma ajeitadinha, foi acabando, e aí A chegou década de 80, em outras palavras, né, Jorge, foi uma mistureba de inúmeros estilos, né? Talking E Heads, acho que salve. ele jogou nos dois lados, Não, saiu do punk, foi pro. total, total, total. Mas, E a gente foi. Tivemos sorte, né? Porque se tratando de cenário brazuca, a gente teve uma enxurrada de bandas, né? é, Aí, por outro lado, aqui nós brazucas, a gente se deu bem, né, cara? é, eu tenho uma bronca É. capital inicial, eu tenho uma bronca capital inicial com os Não, anos não, não, 80 não. aí. Não, não. É as bandas. Não, peraí. É as bandas dos anos 80 e o Capital Inicial. Entendeu? A leitura capital inicial que eu tenho é até o Louro Jones, que aí depois que ele saiu da banda, acabou, já era, Ah, né? cara, eu não sei lá. Eu fiz uma pesquisa rápida aí com os nossos ouvintes aí. Qual é uma Sim. banda aí de extrema importância da década de 80? Dividam aí conosco. Podem comentar aí, vamos dividir isso aí. O Paulinho mandou áudio. Eu não Opa, posso ouvir áudio. Não eu posso tenho ouvir uns áudio, amigos me Paulinho. chamando Escreve. aqui. Que? Divide aí. Divide os Não, eu comentários. tô vendo. O Farinha fez uma pergunta, ele também que eu não Quem? consegui ler, mas eu digo uma coisa, eu acho que eu não consegui ler a pergunta, mas talvez depois você vai repassar elas, né? Mas eu digo assim, Saravá. ó, hoje em dia, Saravá. essa profissão de DJ e Spotify, ela é bem complicada, sabe?
Eu O ia teu chegar gol, nesse ponto uma contigo. vez tu tinha a função de levar informação, de tentar impor uma canção nova, fazer que ela vingasse na pista. Às vezes era um devaneio, né? Tu querer pegar só uma música que tu achasse que fosse boa e fosse querer estourar ela pra ti, né, na pista. Então relembra algum single que tava estourando na época e tu foi assim, ó, deu pontapé inicial e disse, isso aqui é lançamento, tá aí pra vocês. Acho que tem um amigo meu agora assistindo aí a live, e Quem? eu acho que é o Cafu, que pra mim é o meu mentor, assim, O me Cafu ajudou tá muito quando. aí? O Cassiano Conheces o Farina? Cafu? Mas o Hã? Cassiano Farina? Não, 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 não. É o Cafu de Porto Alegre, ele é DJ. Ah, Esse aqui é um legal. Cafu com K. E o Cafu lá de Bento Hum. é com C. Né? São Oi, diferenciados. Cafu. Valeu aí, cara. A gente tinha até uma história do seu Jorge chegando pra. Ó, tem gol do Grêmio, gol. Chegou os pinhão. Tinha uma história que o seu Jorge estava estourando da Farofa Carioca e ele lançou um single que era cotidiano do Chico Buarque. Tá. Sabe? Todo dia ela Sim. faço do. É tudo Só sempre que, igual. que caiu nas nossas mãos, ou na mão do Cafu, gol do Grêmio de novo, 2-0. Caiu uma versão que era a capela. E, eu, e aí, só Ah, que o seu Jorge começava Dom Din, Dom Dom, Dom Din, Dom Dom. É, e aí a gente brincava com aquilo do Dondinho, Dondon, só que a gente começou a testar ela. Ele em Porto Alegre, eu em Caxias, ou quando ia tocar em Porto Alegre. Ó, ele falou aqui, ó, o Cafu tá me escutando. Ele conseguiu a versão com o Porã, que na época acho que ele tava na Ipanema, ele não tava no Pretinho Básico, não tava, ele tava na Ipanema. E eram três versões ali, a capela, o remix, drum and bass, e o normal. O que aconteceu? A gente começou a tocar essa música e o pessoal parava. Dom Din, Dom Dom. E aí, ele tá dizendo que foi lá na rádio buscar esse single, né, essa canção, na Ipanema. Me corrigiu aqui. Como tu falou, qual foi a música? Cara, eu me lembro que eu tocava exaustivamente essa música e ela estourava, porque o pessoal cantava junto, fazia um coro nisso, não sabe? E aí tu podia largar ou a versão daí do Seu Jorge ou jogar pro Chico Buarque. E aí tu tava com a festa ganha, sabe? Porque tu incendiou aquela galera, ela durava 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, e aqueles 1 minuto e 15, o pessoal todo dia ela vai. Mas sem batida, sem nada. A referência era só a voz do seu Jorge. que Essa eu me lembro, beleza. essa me lembra que a gente campeão do mundo, né? Ganhou a taça a primeira divisão, aquele dia lá do certame foi. Para que vocês estão subindo da B, estão tentando subir da É, B para A, o, rapaz. o Aliás, eu Rodrigo me faço as xingando. palavras. Não, eu faço das palavras do Rodrigo as minhas também, né? Saudações coloradas, viu, Jorge? Porque deve ter mais colorado aqui. Mas eu e o Rodrigo, a gente é amigo e tem um acordo, não posso falar de futebol com ele, né? Se eu cornetar o colorado dele, ele fica bravo. Aí, falar do meu Grêmio, tudo bem. Mas foi isso. Que Era uma ousadia, sabe, de começar a botar as músicas que funcionavam e o pessoal cantar. E eu depois peguei uma temporada em Porto Alegre e entendi um pouco da pista Brasil, da pista Black Music, porque aqui em Caxias é meio moda louco, né? Tu tocava, o pessoal dançava, porque não, além E de não não saber, entendia, não sacava, não sabe de onde vinha, para onde ia, né? o público era exigente, sabe? Mas só que eles queriam, a gente não tinha também a opção de ter um lugar, um gueto para ir dançar, né? A Ah, gente perfeito. criou essa possibilidade. Então, tu acabava, claro, e não aumentava o público, era sempre assim, as mesmas 100 pessoas, 100 pessoas, 100 pessoas, mas eram fiéis, né? Tu conseguia fazer um caixinha também para comprar um equipamento Ah, melhor, isso que é tu o tinha que mais gravar o CD, massa. tinha que gravar CD e tudo. Ô, Jorgito, eu tô para te dizer que depois desse nosso belíssimo bate-papo aqui, ó, vai ter a edição 2, porque tem um montão de história ainda pela frente aqui. A gente parou. Eu quero marcar contigo de novo para continuarmos. Não, porque a gente está aí há 1 hora e meia, entendeu? E Sim, eu tenho medo claro. que realmente. Não, eu tenho medo que realmente o Facebook nos derrube. Mas espera aí. Ah,
Já vem na tua agenda aí para darmos continuidade ao nosso papo, porque eu adorei, cara, eu adorei. Porque assim, aí eu não vou dar spoiler, gente, tem um montão de coisa aqui. E essa próxima leva de nomes aqui, muito me interessa também, porque eu sou muito fã do velhinho que tá aqui na lista. Eu sou apaixonada pelo velhinho. Eu sei. Quem é o velhinho? Tempo. Eu começa com J. Não, começa com J e termina com Y. Exatamente! Gente, eu tenho uma adoração pelo Júlio Reni, gente. Vocês não têm ideia. Faltou o cineasta, tem que ter outra. Não, gente, em breve. É para não gastar todo o cartucho, gente. É muita história, não é 10 anos, são mais de 20, gente. É muita coisa, é muita coisa. Karina, eu agradeço ao Frank Jorge. Que mandou um telegrama que ele vinha para Caxias do Sul, no Porto de Elis, que tinha um Porto de Elis em Porto Alegre, e fizeram uma filial em Caxias do Sul. É mesmo? Ele mandou um telegrama, tenho guardado até hoje, em 1989. Tinha um disco chamado Assim na Terra como no Céu, que Jesus Cristo vai voltar, aleluia. Saiu. E o Júlio Reni gravou uma canção que estava lá, ele ia fazer o lançamento desse single no Porto de Lis, claro, e tocar o show dele. O Frank Jorge era da Guitar Band, né? E ele mandou um e-mail assim, ó: venha para a passagem de som que o Júlio Reni quer te conhecer. E eu disse, agora, porque eu mandava as cartas, nessas cartas que eu mandava lá atrás, os Cascaveletes, elas evoluíram até 89, 90, e a gente continuou escrevendo cartas. E eu disse, cara, eu tô ouvindo um cara que é sensacional, o Júlio Reni, eu amo, e descrevendo todo o que eu sentia da música dele, e lógico, o Frank mostrou pro Júlio. Ai, gente, não, eu quando vi aqui, eu lembro aqui dos nomes, Júlio Reni, eu disse, para tudo. Ah, não, que alma tem aquele baixinho, né, pelo amor de Deus. Cara, virei produtor empresário do Júlio, de dormir na minha casa, de... Mas isso a gente pode falar, mas assim, ó, eu amo paixão, cara. Li o livro dele, a gente é amigos, falamos, sou amigo da filha dele, sabe? A Consuelo. Olha aqui, então assim, ó, eu não prometo nada, eu pego e faço mesmo, e vou atrás. O nosso próximo bate-papo vai ser com a participação especialíssima de Júlio Reni. Eu acho que ele pode, eu posso falar com ele, converso com o produtor dele agora, que é o Sandrão. Não, tranquilo, tu faz a ponte aí que eu faço a ponte do outro lado aqui também. Tá, tudo bem, não tem problema. O Júlio é, pô, querido, mas eu, por um telegrama, fiquei conhecido meu ídolo, assim, o meu super... Nosso ídolo, olha aqui, ó, para fechar aqui, ó, a última pessoa que me escreveu uma carta com caneta Bic foi Jorge Jesus. Este amigo tem um flat no meu coração. Olha. Cartão de Natal se mandava, de aniversário, doideira. Cara, é isso, sabe? A vida é cheia desses momentos, dessas cartas enviadas, dessas cartas arquivadas, de histórias que realmente guardamos aí aqui na memória e no coração. DJ Mono, Jorge Jesus. Cara, que noite agradabilíssima. Agradece aí os teus amigos que vieram através aí de te conhecer aqui, esse trabalho, dessa que vos falam, entrevistas de atitude. É uma honra. Sempre muito, muito grata a tudo aí o que tem acontecido aí nesse momento da minha vida. Claro, e Karina, eu sempre brinco contigo, calma. É das nossas ansiedades, respira, a vida tá aí. Eu também sou feliz que eu consegui, sendo DJ, trabalhando com produção, tudo que eu não esperava da minha vida, sabe? A minha filha veio aqui agora há pouco, eu não pensei que ia ter família lá, quando tava fazendo produção, porque eu pensei, cara, é uma vida ingrata, até alguém do teu lado que tu nem vai ficar final de semana em casa. Eu passei 10 anos comemorando Natal e Réveillon fora de casa, sabe? Na época eu morava com meus pais e tal, mas... Cara, hoje em dia eu penso, vou ter que abdicar de tocar no Natal, no Réveillon, porque eu quero ficar com a minha família e tal, mas... Mudanças, né? Mas
tu conhece pessoas, eu levei, claro, não é o momento, mas eu levei tanta rasteira, assim, que eu fiquei, me forjou, que não é uma reclamação, mas é uma coisa assim para a gente fala às vezes de racismo, fala de preconceito, mas enquanto eu DJ, algumas pessoas falavam, ó, tu vai contratar o Mono, cuidado que ele vai levar o salher do clube, do bar, sabe? Quem foi o filho da puta que falou isso aí? Ah, não, eu já fiz essa, não vale a pena citar, mas assim, ó, eu levei isso como me fortalecer meu trabalho. Porque eu estava sabendo que eu já estava começando a incomodar essa pessoa, e eu acho que a única defesa dela é tentar me atacar dessa forma, sabe? E hoje essa pessoa é minha amiga, porque eu consegui reverter o que eu poderia ter de ódio dela para puxá-la para mim, sabe? Eu não queria que ela fosse minha inimiga, queria que ela fosse minha amiga. Então essas coisas, se tu não der tanta bola, se tu perder tempo para, vou lá atrás, fala, que história é essa do garfo, dos talheres, dos copos? Quanto outras tantas que já tiveram, mas assim, ó, só forjou, só me fortaleci. E aí, então, claro, o Cafu disse que eu era torrãozinho, eu era um rapaz torrãozinho que queria Tãozinho. sempre ter uma briga, assim, mas eu era, talvez fosse, mas eu aprendi, o tempo vai te ensinando, vai te colocando numa forma de ter mais paciência, mais calma. E isso que eu tenho que agradecer, ter esses amigos ao lado, as pessoas para te dar conselhos, sabe, Oh, orientações. é E verdade. Além de DJ, eu vou admitir, vou confessar para vocês, grande terapeuta. Seu Jorge. capaz. É sério? É, Grande terapeuta. Nesse meio pô, tempo aí, querendo ou não, a troca de algumas palavras muda completamente, né? Toda a percepção de visão, entendeu? Jorginho, bom, tu é o cara. cara, meu. Tu é o Pô, cara. bom, É cara. sério, meu. Que bom. A gente vai. Também ter perdido minha mãe me deu assim, de novo rever valores, sabe? E quanto tu tem a pessoa em vida, se tu abraçou, se tu. Eu massageava os pés da minha mãe antes de ela estava com câncer do pâncreas. Mãe, vamos fazer uma massagenzinha. Não estava mais lúcida, eu estava lá fazendo massagem, tentando devolver um pouco de carinho, um pouco de afeto, de acolher, sabe? Então, isso está sendo. Esse trabalho é diário, sabe? De, cara, essa raiva ou essa menosprezar não leva a nada, meu. Não rola, não rola. E agora tem esse outro momento também de que a gente tem, se der oportunidade para falar, a gente está enfrentando, a gente tem essa briga do rock é bom, o funk é ruim, essa música da Anitta é ruim, a Pablo Vittar é ruim. Eu não tenho poder de estar julgando, analisando, ou querendo. A gente está no mercado que, infelizmente, é dominado por uma música sertaneja. A gente parou um pouco de ter novos surgimentos. A gente tem um underground bem legal, tem a Marina Sena que está aí, sabe? O Jão. Tem um monte de coisa boa acontecendo, mas um monte de coisa boa que a gente não está tendo acesso. Que o Spotify que é número, mas eu estou muito atento a essa gurizada que está ouvindo funk, essa gurizada que está trazendo informação nova de música. Tem muita música boa que às vezes a gente fica nessa briga, o rock, ai, É o bairrismo, sertanejo. é um bairrismo, a gente sabe, é um bairrismo de uma certa forma que o próprio gaúcho criou isso aí, né, cara? É, Mas, mas pô, não, mas veja bem, se a gente, se a gente morasse no Rio, obviamente a gente ia consumir uma realidade que é produzida lá, cara. E tu sabe que, querendo ou não, o funk é mais forte lá. o samba já teve preconceito, o pagode já teve preconceito, o axé music já teve preconceito, sabe? O Mamonas, que é da linha do rock, teve preconceito, depois virou cult, sabe? Então a gente tá cheio de preconceito a vida eterna, sabe? De julgamento e tal. E vai continuar com. Isso aí é um loop infinito, né, cara? Na segunda parte que a gente for. Parece que eu tô bravo, mas na segunda parte talvez a gente vai ter a oportunidade de se encontrar. Eu trabalho sim com entretenimento, mas eu faço muito projeto cultural. Eu faço muito trabalho cultural e então eu sempre trabalho com os dois lados. Quando falou que tem umas coisas boas dos músicos, talvez você vai ter a oportunidade de falar. É, eu quis platinar o cabelo, eu queria ser o Terence Standarbin, e deu errado e ficou com cabelo de ovo. Hoje é moda, mas eu queria ficar que nem o Terence Standarbin. Eu vi numa revista da Bis, pô, o cara ali com cabelo branco, lindão, velho, quero isso pra mim, lindão. Não precisou fazer muita coisa. O tempo veio e fez, né, Jorge? Não, a touca tava fervendo, tava quase. A mulher disse: "Mas vou ter que tirar a touca." Ela ficou um negócio, um ouro, um ovo. Eu disse: "Putz, eu vou ficar com um ovo."
Ai, ai, ai. Não, é Desculpa. muito, é muita informação, é muita história ainda. A gente realmente vai fazer uma edição show aí com Pô, o Jorginho. É sério, cara. Já, poxa, já obrigado. vê aí na tua agenda aí, cara, porque é muita história. E a gente vai fazer uns contatos também com participações especialíssimas aí, Show. tá? Claro! E vamos continuar aí com essa parceria, dividindo ainda mais, sabendo que há um programa, mesmo online, aí, tá aí, firme e forte, dividindo essas informações. É um programa de rádio à minha cara, né, Jorge? Num formato, só que assim, o pessoal tem a honra de ver as carinhas, né? Mas não deixa de ser um programa de rádio, né, cara? E, Karina, eu te confesso que eu sempre desejei eu te conhecer ou ir com alguém. O Álvaro já foi te visitar, a Carol Sim, Sorroca. Gadei Eu queria ter também. ido. O meu desejo um dia era querer ter ido lá para Tanto Prado para visitar a cidade e tá lá no estúdio, lá só para estar ouvindo, vendo como é que era aquele pique, porque também tinha. Tá melhor agora aqui comigo. Tá certo. Que legal, cara. Muito obrigado, meu. Eu fiquei. Eita! Nossa. E uma coisa assim, que tudo isso que eu fiz, assim, ó, sem fazer muita força, sabe? Sem. Acho que eu enchi o saco foi do Cafu, encho até hoje, que é o meu amigão, mas eu. Foi tudo natural, conhecer os Cascaveletes, o Júlio Reni, a Ana Júlia, né? Quando a coisa flui, as energias elas se fundem, cara, não tem nada que há de atrapalhar. Ela só vai, entendeu? Uma Aham, explosão, entendeu? E só vai. uhum, Explosão claro. de energia. Meu Deus, olha aqui, ó só para dizer aqui, ó, O mate. acabou. Olha aí, Você ó. sabe, ó, acabou, últimas gotas aqui do meu chimarrão. Isso quer dizer que também está na hora de dizermos tchau. Acabou, ó. Tem Puleta ali da. duas situações aqui. Uma é a hora de dizer tchau e a outra é a hora de, né, esvaziar a bexiga. Perfeito. É isso aí. Hum, Até a minha sobrinha me deu um oi ali. Eu disse, que querida, né, cara? não, Rever olha, amigos. muita gente aí, olha, legal. Para mim foi uma honra receber esse teu lado aí, né? Aproveitar para conhecer também o trabalho por aqui, muitas histórias. Ô, Rodrigo, se puxou aí nos memories, o Jorge, o Gilmar aí, saudações aí vocês. Quem mais Depois eu, aqui? depois eu vou Pode falar. responder. Eu vou responder. O Gilmar! O Gilmar foi um cara que eu doei as coisas dos Cascaveletes, assim, que o meu. Então, o Gilmar pode ser do próximo convidado, tá? O Karina, Moisés, Gilmar, o Moisés também manda um salve aí. Karina, O O quê? Gilmar foi baixista da Ligante Anfetamínico. Aliás, falando em ligante, deixa eu fazer um merchan rapidinho aqui. Enquanto isso, tu lembra da tua agenda aí. Tem agenda aí para dividir Tem, conosco tem, aí, Jorgito? Vamos tem. lá, então. Cadê a Começa agenda? sexta-feira, dia 6 no 220 volts em Caxias do Sul. É 220 volts, Bistro Pub. Eu vou fazer um Open Forum, o horário é maravilhoso, é das 8 à meia-noite. Ah, é o Aí, matiné. Tô lá. É é, horário para mim. sábado tem dose dupla, tem dose dupla. Eu toco no aniversário do Ed, da Nox, é o proprietário da Nox Versus, que era o criador da festa Homo, que eu tive prazer de trabalhar com ele, que era uma. A gente chamava de festa GLS no início, hoje Uhum. mudou, né? Mas era nos anos 2000. Então vai ser das 8 à meia-noite na Nox Versus, né? O By Day do Ed. E à noite eu vou estar junto com a Jack Band na Beer House, né, em Caxias, né, rock Bar, e isso sábado. E domingo tem o lançamento de uma brincadeira que eu criei e foi aceita lá pro bar, que é no Doca Beer Garden, tá? Que é em Uhum. Caxias do Sul. E vai ser Mono Pocket, que eu criei essa Monopólio. festa da Polly Pocket, da minha Da filha, que ela Polipox, que máxima! Bom, consegui botar as roupinhas na. a trilha Hã? sonora escolhida a dedo, é tu que vai estar mandando ver, tipo,
Ou é uma trilha que vai chegando, lembrei de tal hit, vou colocando, ou tem já uma playlist já Não, isso é certinha? um open forum. O que acontece? O Doca tem um espaço ar livre e um container para abrigar lá o pessoal que vai jantar e tal. E quando a primeira vez que eu toquei lá antes da pandemia, eu disse assim: "Nossa, vai ser aqui?" Eu disse: "Não, vai ser lá fora que tu vai tocar." Eu disse: "Não, aqui que é o lugar." E eu convenci, eu dei os proprietários, convenci não, argumentei, disse: "Olha, vocês querem a muvuca acontecer, vamos botar a pista aqui dentro." Então, como eles têm as caixas aéreas dele que vai ficar quem quer fumar, porque Uhum, tudo essas festas a gente tem que pensar no clima, né? Então parece que domingo não claro. chove, então é um clima bom. Mas Caxias do Sul não interessa se vai chover ou não, se o sol vai ficar bem ao metro da cabeça, vai ser frio igual, vai chegar às 8 horas e alguém vai dizer: vamos esfriar essa cidade. Então a gente não. É 4 temperaturas no mesmo dia, É inverno, verdade. frio, chuva e neblina, né? Uhum. Então, a gente vai fazer uma muvuca na casinha. Então, vai ser o pocket, porque o lugar é grande, então vai ficar compacto. E aí, então, vai Que ficar um beleza. vai ser Doca Pocket, com um mono no Open Format daí. Foi a criação deles daí. Ai, olha que querido, Darwin. Falamos de você, só para avisar, tá? Querido do Darwin. Darwin. Eu tenho muita saudade dessas levas, dessas bandas aí no início dos anos 2000. A galera dos Rebeldes, tinha a Velharia, tinha a Avalon em Velharia. Veranópolis. Lembra da Avalon, Pô, Jorgito? lembro. Eu entrevistei E, o cara, Cafu. e O Cafu. a Blackbirds tá aí Não, até hoje, foi né? depois. Né? A Blackbirds A foi depois. Avalon, a Avalon, A Avalon. eu achava uma banda meio que parecia um hard rock com o Bon Jovi, sabe? Não sei se o Bon Jovi foi hard rock, mas depois ele virou uma banda mais arena e tal, e deixou de ser hard rock, né? O Bon Jovi. Ele deixou de usar aqueles cabelo estufado, pigmaleão, para ser uma banda mais conservadora, vamos dizer assim, eu acho. Sim. E o Avalon, acho que eles dançavam nessa cancha aí na época, e eles surpreendiam, porque eles já tinham música autoral, e Caxias estava meio que ainda abraçado no cover, né? A gente tem essa coisa Bom, do tanto é que, lembrando do vocalista do Bernardo, né? Esse é a reencarnação do Jim Morrison. Lembra disso? Que ele era. Agora não é, sei como é que tá, eu nunca mais vi ele, né, cara? Mas ele era a fuça do Jim Morrison, né? E tinha uma outra banda também que era a Eletroacústico S.A., tu te lembra? Que também é nessa leva. eu me lembro da Laranja Mecânica, não, Laranja da Terra, Essa é ou mais Laranja velha. Mecânica. E depois a Elétrica Tribo, né? Que acho que a gente já falou. E Ah, que as bandas de band, que as bandas de band estavam dando uma surra, que as bandas de Caxias do Sul, uma época. Estavam gravando disco com show autoral. Tá uma vergonha pra nós, sabe? Tava feio. Tava perdendo de. Ah, porque tinha essa essas coisa que histórias. Tinha rinha, né? Tinha rinha. Caxias se achava a capital da Serra Gaúcha, capital Como, do estado da Serra. como IP tinha rinha com Antônio Prato. Não sei se ainda É, tem até hoje, né? Caxias tem ainda, não sei se. Com Bento e por aí vai, é, né? te levar derrelho das bandas, da simplicidade, da humildade, de tudo que tem em torno, né, do ego do artista e tal, do músico. Os caras eram rock and roll, era mais afim de fazer a coisa que a gente era um tropeço às vezes, sabe, do salto alto. E eu digo isso e já briguei e defendo meu argumento. A gente se achava num pedestal e não era tudo aquilo, não era nada. Aí está, então. Finalizamos por aqui, então, mais um bate-papo do Entrevistas de Atitude. 2 horas de Ah, muito que legal! revival, muito revival. Agradecimento especial a todos, né, que participaram de uma certa forma, deixando aí seu comentário, deixando seu like aí. Ó, emocionado, Pô, Jorgito, emocionado. de não piscar, de ficar olhando ali, ficou lacrimejando, mas deu emoção, claro, com certeza. Pô, Voltaremos com a segunda parte. Tem muita coisa bacana ainda. Eu separei aqui esse material. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. bora. Porque eu sabia que não ia dar tempo. Todo esse material, gente, agora vai ser editado bonitinho, jogado lá no canal do YouTube, tá? Tendo a finalização aí da Camila Pelim.
Ela vai fazer todo o material bonitinho, vai jogar lá para o YouTube e depois vai estar rolando aí e Spotify, o podcast, tá? Pô, que legal. Ainda tô te devendo aquela entrevista. Para quem? Para mim e pro Jorgito? Acho que é pra ti. Ou pra mim, acho que é pra mim. Então, eu tenho um programa. Eu acho que eu tenho um programa que é o Mapa de Palco, que eu conversava com os artistas, mas eu não sei. Eu fiz isso na pandemia, né? Agora eu tô. Não paro em casa, então não tenho tempo, mas acho que é contigo. Eu acho que é contigo. Contigo, comigo? Eu vou Contigo. falar com ele depois. Vou perguntar. Gente, então assim, ó, voltaremos em breve. Agradecimento mais uma vez. Ficamos na parceria, então, da Mecânica MV, Alessandro Brave, Artes Marciais Kickbox, da VMB, que aí trabalha com design gráfico há mais de 20 anos, a Imobiliária Marim, no coração de Antônio Prado, a Casinha de Varanda, pousada da Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece, e também aí a H2 Físio, musculação funcional, dança, natação e tudo mais, tá, gente? Muito obrigada mesmo. E conversamos um pouquinho aí com Jorge Jesus, DJ Mono, são mais de 20 anos de história, um pedacinho aí com muita alegria no canal do Entrevista de Atitude, dessa que vos fala, Karina Faria. Segue a gente nas redes sociais, tá? Lá no Instagram tem @atitudeK. Qual é teu Instagram aí, Jorgito? É, 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 Meu branco. é Jorge, @Jorge DJ Mono. É que eu tenho Twitter que Isso. eu. Jorge DJ Mono, @Jorge DJ Mono. É isso Suas aí, segue lá. considerações finais. Segue lá, gente. Suas considerações finais, então, meu querido. Uma honra, viu, Jorgito? Basicamente é agradecer pelo espaço, agradecer pelos amigos que me guiam, que me dão força, que me aguentam. Eu te deu 2 horas de papo que a gente gosta de falar, né, Karina? Não dá, adoro informações é com a gente mesmo, mas eu acho que é isso. Esse período de pandemia passou, eu acho que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se cuidar também nas eleições agora que tem aí, mas a gente tem que pensar sempre acho que no próximo. Eu gosto de ter amigos, gosto de conservar, às vezes a gente cria uma brincadeira, um ruído, machuca, mas agora acho que eu estou num momento, um ápice, assim, que eu quero sempre poder abraçar meus amigos, perguntar como eles estão, saber se eles estão bem, encher o saco, incomodar, passar essa alegria, deixar um legado, sabe? Tendo filhos também, tem que deixar essa presença que a gente tem que ser sempre bom, né? Eu tô conhecendo muita gente agora, eu tô indo tocar em Santa Cruz do Sul, Lajeado, São Marcos, sabe? E cada dia essa coisa da rede social sempre tem um pedido de amizade e tal. E acho que esse legado, deixar sempre uma boa, uma boa impressão, que a gente é só isso. Ser DJ, o ser um mecânico, eu já fui pasteleiro. Deixar uma certa mensagem, vamos dizer assim. Né? Boa impressão, eu acho muito. Né? Uma mensagem, de uma certa forma. Não foi muito, mas eu falei, mas assim, ó, eu sou esse cara normal, eu trabalho, lavo louça, meus amigos brincam, você terminou a louça já, a mulher te deixa pegar no WhatsApp agora, sabe? É isso. Uma pessoa, sujeito simples. Um gato, sempre falam que é famoso, não. Eu não sou, eu sou eu por si só. Né? Eu nunca busquei fama, cara, eu quero buscar trabalho, conhecimento, né? Histórias. Histórias, exatamente. Esse é o recado, gente. Gratidão, meu querido. Beijão grande aí. Boa noite para todos vocês. Obrigado. Ficamos por aqui, então, em mais uma edição do Entrevista de Atitude. Próxima terça-feira, o canal recebe, então, a gurizada de Porto Alegre e a Jupiter Day, contando um pouquinho da história de Flávio Basso. Tchau, gente. Até mais.